E a gente começa a segunda temporada acompanhando o nosso mano Lloyd, que como sabemos muito bem, tem umas habilidades no mínimo fora da curva, lutando contra um anjo que na moral é pura pancadaria. E eu não canso de elogiar as sequências de ação desse anime, que desde a primeira temporada, elas são simplesmente insanas. Conforme o pau vai torando, o anjo aponta milhares de espadas para o nosso prota e menciona que nem mesmo se arrepender nessa altura do campeonato lhe trará misericórdia. Chamando de criança do Janho, ele falou demônio, mas eu acho essa palavra mais engraçada. Lloyd, por sua vez, encara o anjo, diz que por ele tá de boa, então cai pra dentro seu Zé Ruela. E bem, isso que está rolando provavelmente é algo que acontecerá adiante, pois em uma mudança de cena vamos até a cidade e vamos até o palácio, onde a Aren tá toda nervosona ali diante da porta do quarto do Lloyd. Mesmo engolindo a seco por causa do nervosismo, ela bate na porta e entra no quarto, avisando que é hora do café da manhã. Mas ela só encontra o Green e o Shiro por ali. Ela olha pra todo lado, se perguntando onde o Lloyd se meteu, e o nosso prota pilantra, meio como se fosse um fantasma, apenas manda um bom dia, quase matando a guria do coração. Finalmente, o Lloyd retorna à sua forma real e pergunta o que ela achou do truque, questionando se ele conseguiu esconder bem sua presença, suprimindo a sua mana. Ao que ela responde que saiu perfeitamente bem e que ele é incrível por dominar uma técnica tão rapidamente, pois ela levou um ano inteiro para dominá-la. Só que ela responde de forma tão exaltada que o Lloyd questiona se ela já se acostumou ao trampo no palácio, e ela menciona que está fazendo seu melhor, mas precisa de mais tempo, dizendo que a senhorita Silpha a ensinou muito e que apesar dela ser pancada a nível de rigidez, ela também é maravilhosa. Ela diz que aprendeu etiqueta e que isso é difícil pra cacete, mas que está se empenhando para melhorar ainda mais e ser digna de orgulho por ele. Lloyd, por sua vez, apenas diz que é pra ela tratar ele como sempre trata, quando estavam a sós, e quando a menina começa a aliviar, eis que a Silpha chega por aí e diz que obviamente ela não pode, e essa é sem dúvida uma discussão incrível para o desenvolvimento do plot, não é, galera? Silpha então arruma o quarto no piscar de olhos e dá uma bronca na Aren, mandando ela arrumar as coisas direito, e a Aren, coitada, só pede desculpas. A cena então corta pra fora, onde o Lloyd e o Green estão brincando em uma teia de aranha construída pelo Galileia, mencionando que conta com eles para reconstruir a cidade, e que esse lugar será uma grande fonte de pesquisa caso ele se torne um refúgio para pessoas como eles. Nesse momento, Babylon aparece e todo mundo o cumprimenta, já que não o vem há muito tempo. O careca então reflete que agora que ele foi nomeado governante do local, ele fará o seu melhor para que nunca mais aconteça o que aconteceu por ali, enquanto eles refletem que seria bom para eles possuírem contramedidas para momentos de caos. Green, dando seus 50 centavos de opinião, diz que como um demônio ele recomenda magia sagrada, e todo mundo entra em choque, porque não sabiam que ele era um demônio. Ele continua e diz que a magia sagrada é um tipo de magia que somente os devotos da igreja têm acesso, onde você abriga a magia de Deus em seu corpo e utiliza para dissipar o mal, e que apesar disso parecer besteira, na real é bem eficaz. A galera do grupo acha esse papo todo meio estranho, ainda mais por eles viverem por muitos anos sem consumir qualquer coisa referente a Deus ou algo do tipo, e enquanto Green menciona que eles deveriam se juntar à igreja, a galera já tá enchendo a cara para ver se essa conversa desce melhor. E bem, após buscar algum tipo de solução, ficou decidido que Lloyd iria para a igreja em busca dessa magia. A cena mudou e vemos que ele, Ren, Babylon, Green e o Shiro chegaram na porta da igreja, e Lloyd menciona que faz 2 anos que ele não vai para a igreja. Enquanto Ren menciona que não curte muito igrejas, Babylon questiona se o plano é servir a igreja para aprender a tal magia sagrada, ao que Lloyd confirma. Conforme a cena evolui e eles entram, Lloyd diz bom dia para o padre, que o agradece sua presença, chamando de bom garoto. Porém, quando ele se liga que o bom garoto é o Lloyd, o velhote entra no processo de surto, perguntando o que esse miserável está fazendo por ali. Carai, nosso proto deve ter feito a vida de senhor um inferno, e os membros do grupo se questionam inclusive sobre isso, pensando no que foi que ele fez. Porém, a Ashe chega por ali mostrando que ela tem peito literalmente para peitar o padre, e diz que é para ele esquecer tudo isso, pois são águas passadas, cumprimentando então o Lloyd. O padre continua insistindo em não permitir que o senhor afrontoso continue por ali, mas a Ashe, com a doçura de causar diabetes, apenas diz que todo mundo merece uma segunda chance, desde que se arrependam e peçam desculpas, mencionando que ninguém ali está com raiva do Lloyd, porém, ninguém é meio que demais, porque o padre deixa claro que ele está. E bem, com até o Shiro entrando na jogada, o padre decide ceder a sua fofura, mas deixar claro que ele não aceitou completamente seu retorno,
e espera ao menos que eles sejam diligentes em seus esforços. Eis que após eternos 7 minutos, nosso prota já tá só o bagaço e completamente desmotivado em suas funções, tanto que ele nem demonstrou reação ao detonar um vaso. Todo mundo questiona por quais motivos o Lloyd está tão avoado, mas a Asher dá uma passadona de pano e diz que ele sempre foi bonzinho, mencionando que ele tem uma curiosidade inigualável para a magia e que ela sabe que ele está ali para aprender a magia sagrada, dizendo que assim como agora, no passado, ele também quebrava os vasos, mas ela nunca fez nada, mesmo que ele inclusive pedisse para que ela o punisse e que jogasse ele para os ares com a magia sagrada. Mas ela respondeu que isso não deveria ser feito, pois essa magia só deve ser utilizada contra pessoas realmente ruins. E bem, com esse argumento, Lloyd acabou invocando uma coisa ruim na igreja ali e acabou causando a maior destruição. E por causa disso, o padre não queria mais que o Lloyd frequentasse a igreja e todo mundo começou a chamar o nosso prota de demônio. Mas a Asher sabe que isso não é verdade. Ela então lembra que haverá um recital durante a comunhão em que uma tal de Sarah irá participar e convidará o nosso mano Lloyd para cantar. E sinceramente eu tô achando que é por aí que a coisa vai desandar e que ele vai acabar caindo na pancadaria com aquele anjo. Mas vamos aguardar. A cena mudou e do lado de fora, a tal da Sarah tromba com 2 trogloditas na rua que chamam ela de idiota e Lloyd reconhece que ela é a Sarah, sua irmã. Ela então pergunta se eles são bons em algum instrumento e eles dizem que não. E com essa resposta, ela simplesmente os ignora e sai. Nesse momento, Aren e seus amigos saem da igreja e perguntam pro Lloyd se aquela ali era irmã dele, e ele diz que sim, que ela é a 4ª princesa do reino de Salomão e é uma gênio musical. Ela é especialista em todos os tipos de instrumento, mas ela é uma completa ignorante em qualquer outra coisa, o que é meio cansativo e a galera já traça até um paralelo de que o Lloyd é exatamente igual, só que troca a música por magia. Voltamos então pra Sarah, onde o mesmo cara continua enchendo o saco dela, dizendo que sabe tocar um instrumento, e quando ela começa a mostrar interesse e pergunta qual seria, ele apenas diz que ninguém consegue superar ele quando se trata de fazer mulher gritar. Tá que eu pariu, esse aí tá merecendo umas porradas. Nesse momento a Asher chega por ali e diz que a Sarah é sua amiga e não um instrumento, e não precisa fazer nada com ela. E o cara, ao ver a Asher, todo o respeito que ela carrega, começa a ficar no mínimo emocionado e eu estou tomando um nojo desse cretino. O padre lamenta que o recital tem tudo para ir por água abaixo e Lloyd, ao ouvir isso, entende agora os motivos para sua irmã estar ali. Babylon explica então que a Asher e a Sarah iriam fazer um recital essa noite e que supostamente ele cura aqueles que ouvem. Green então sussurra ao nosso prota, questionando a possibilidade de a magia sagrada ser ativada por rituais em vez de fórmulas mágicas, e Lloyd fica imerso na pontuação do Babylon, que mencionava o fato do recital curar aqueles que ouvem, pensando então que ele não pode permitir que esse recital seja cancelado. E Aren, que observa de longe toda essa palhaçada, apenas se emputece e utiliza essa magia de foco de mana, escamas de súcubo, apagando todos os presentes. Ao que Lloyd parabeniza ela por isso, pois ela foi ótima em concentrar sua mana e atingir somente quem precisava ser atingido. No caso, o padre, as duas e os desgraçados que estavam causando transtorno. Além disso, Lloyd mentaliza que está muito orgulhoso não apenas disso, mas do fato de que ela conseguiu transmutar seu veneno letal em um veneno que apenas faça as pessoas dormir, reconhecendo que ela deve estar dando um duro danado para aprender isso. Porém, os 2 bandidos acordam e Aren se desculpa por não conseguir produzir o veneno exatamente como quer. Ao que o Babylon explicou que para idiotas a dose tem que ser maior, dizendo que agora ele vai capotar o corso dessa galera. Porém, o nosso mano Lloyd interrompe ele, dizendo que não precisa. Afinal, se eles só ficarem inconscientes, ainda há a chance deles acordarem e causar tumulto, o que seria péssimo para os planos dele. Ele então os teletransporta para um local onde ele não faz ideia de onde seja. Em outras palavras, foi como se tivesse se livrado do lixo. A cena mudou e agora acordado, o padre não acredita que tiveram tantos problemas enquanto ele estava dormindo. Porém, o Lloyd foi categórico ao informar que o seu mano Babylon foi quem resolveu a situação. Porém, o Babylon não consegue parar de tremer, pois a técnica que ele utilizou para teletransportar os caras era justamente a técnica do Jade, se questionando até que ponto ele irá aumentar a moral deles. Ren, por sua vez, ainda em lágrimas, diz que queria que os outros tivessem visto aquilo, mentalizando que se eles descobrirem como criar fórmulas mágicas para suas técnicas, então o Lloyd poderá ser capaz de... Bem, o raciocínio dela foi interrompido por uma freira que chegou por ali
avisando que já está quase na hora do recital. Saria vai até Lloyd e dá uma senhora de uma encarada nele, e ele, todo tiltado, apenas responde que é bom vê-la novamente, e ela demonstra dificuldades inclusive para lembrar do nome do próprio irmão. Nada como um amor entre irmãos, né, galera? Mas a Asher acha incrível ela sequer conseguir lembrar disso, pois aquela ali veio configurada apenas para aprender sobre música, dizendo que a Saria só lembra dos nomes das pessoas que estão envolvidas com música. Ren então pergunta se o Lloyd sabe tocar algo, e a Asher diz que não, porém sua voz é muito bonita, e é nesse momento que ela tem a brilhante ideia de chamar o nosso Protinha para cantar no recital, mas a Saria descarta na hora, pois ele não praticou, dizendo que podem se apresentar juntos apenas quando ela treinar ele muito bem. Saria então diz a Lloyd para prestar bastante atenção no recital delas, e ele, de alguma forma, está sentindo um tipo diferente de pressão. Ren questiona se deixarão isso de lado para explorar a igreja, mas o Lloyd diz que não, pois ele precisa assistir a esse recital a qualquer custo, e o Green deixa os outros a par da possibilidade da tal magia sagrada ser ativada por um ritual ao invés de fórmulas mágicas. Porém, algo chama a atenção do nosso prota e do Babylon, que se questiona se o que ele sentiu foi uma impressão ou não. Eles então sentam-se à mesa para acompanhar o recital, e no momento em que a Saria bate a primeira nota no piano, todo mundo ali parece cair num genjutsu, e quando a Asher começou a cantar, quem quase caiu no genjutsu fui eu, mas todos os presentes, gente, ficaram completamente hipnotizados, algo que faz a Ren inclusive chorar. Enquanto Lloyd está embasbacado, Green comenta derretido, dizendo que com certeza a magia sagrada foi ativada. Nisso ele então vomita uma espécie de espada, e o nosso prota pega ela, e ao testá-la, ele vê um tipo de fórmula mágica no fio da espada, dizendo que parece um tipo de notação mágica formada por formas geométricas, e que ele nunca viu ou ouviu falar disso. Quanto aos efeitos, ele menciona que há uma semelhança com os feitiços de cura e que parece uma chuva de partículas curativas que tem um raio de 10 metros ou mais. Lloyd pergunta ao Green se ele ficará bem com isso tudo, e ele apenas responde que está pinicando, reconhecendo que ele teve sorte, pois a Asher não tem muita mana, e por conta disso ele não sofrerá muito dano. Lloyd então diz que ele estava certo de que ela conseguiria utilizar esse tipo de magia, mencionando que ela ganhou o respeito dos mensageiros de Deus, e mentaliza que um tipo desconhecido de fórmula mágica, em um idioma que ele não consegue compreender, soa como um desafio e um convite para algo pra lá de divertido. Green questiona se ele não tem nada para se basear nisso tudo, e pergunta o que ele fará a seguir, e o Lloyd responde que para começar, ele tá sentindo um olhar no mínimo estranho o tempo todo, um que está exalando mana e que ficou mais forte após o recital. Green, que não tinha percebido, então se concentrou, e ao perceber a presença ficou enojado com ela. Isso tem tudo pra ser um anjo, afinal ele é o capeta, né? O Mini Escarlate então se questiona de onde vem esse olhar, e o Lloyd diz que provavelmente vem de cima. E quando o Green pergunta se é do teto, nosso prota responde que não, que provavelmente é de um lugar bem mais alto. Lloyd então avisa a Ren e ao Babylon que ele vai dar uma escapulida, mas logo volta. E durante o teletransporte, ele apenas pensa que ele nunca viajou para tão longe. E bem, após uma longa viagem, eles chegam a um lugar que eles não fazem ideia de onde seja. Green está sentindo muito frio e se questionou se eles foram de arrasta, mas o Lloyd diz que não, pois na outra vez que ele foi de vala, não foi nada parecido com o que ele está vivendo agora. E bem, ao chegarem numa espécie de um templo ali com um sino, o Lloyd apenas sorri ao ver um anjo sentado, dizendo que finalmente achou quem os estava observando. Lloyd se pergunta o que aquele doidão está fazendo e o vê surtando por causa das duas garotas, no caso, a Asher e a Saria, enquanto o anjo, agindo como um verdadeiro maníaco, pensa que talvez devesse descer um pouco até a terra para se divertir um pouco com elas. Nesse momento, o Lloyd joga nele uns pedaços de nuvem em formato de, bem, vocês sabem, e o cara fica pistola e pergunta quem foi o engraçadinho. Ele nota que é um humano e se pergunta como ele chegou até o paraíso, mandando o moleque conhecer seu lugar e se apresenta como o anjo Jiriel, um acólito das 64 divindades do paraíso, e exige saber como os dois chegaram ali, explicando que esse lugar é separado do reino humano e que as muralhas deveriam ter os impedido. Lloyd não tá nem aí pra explicar os detalhes e já manda na lata: você pode me ensinar a magia sagrada? Jiriel, se achando o máximo, pergunta se o cérebro do garoto fritou depois de ver sua beleza e que vai permitir que o Lloyd se cure e beije seus pés, mas o Green manda ele parar de se achar e desembuchar logo, a menos que ele queira que contem pra todo mundo na Terra o quão pervertido ele é. E Jiriel, confiante, diz que ninguém acreditaria neles e que, embora ele possa considerar a magia sagrada, esse é um presente reservado apenas para os que ele considera dignos, avisando a Lloyd voltar para casa em silêncio, dizendo que não vai julgá-lo por seus pecados se ele obedecer. Porém, nosso prota está obcecado em obter essa magia e por conta disso insiste em aprender.
e Jiriel então usa seu feitiço Luxa para atacá-lo, ao que Lloyd se defende com uma barreira, fazendo o anjo perceber que ele não é uma criança comum. A cena muda e de volta ao mundo humano, a gente vê a Arin preocupada com o sumiço do Lloyd, enquanto o Babylon manda ela se acalmar e pergunta se ele disse algo antes de sair, ao que ela responde que ele sentiu um olhar, e ouvindo isso, o Babylon sai também, pensando que sua percepção foi diferente da do Lloyd e que algo está cheirando mal por ali. Voltamos então para o paraíso e vemos o Lloyd desviando da magia do Jiriel, achando a magia dele simplesmente fascinante. Ele nota que as espadas parecem penas, mas são duras como verdadeiro aço, e percebe que não pode analisar nem roubar os feitiços, e que o anjo pode gerá-los infinitamente enquanto tiver mana. E considerando tudo isso realmente incrível, ele quer testar a durabilidade disso tudo. Então, ele lança 4 feitiços de elementos diferentes de uma só vez, ao que o anjo desvia, notando que os feitiços racharam as paredes do reino. Lloyd pergunta porque ele está desviando, e Jiriel diz que não quer ser contaminado pela feitiçaria terrena dele. Porém, enquanto ele estava falando isso, percebeu que não vê o Lloyd em lugar nenhum e pensa que ele se foi, mas de repente o encontra em cima de seu altar, se perguntando como vai poder experimentar se o Jiriel não quer levar seus ataques. Jiriel, todo arrogante, diz que nunca será atingido, mas Lloyd avisa que ele não tem essa opção, e usa seu feitiço Lobo Sombrio e Investida, para teleportar 4 feitiços de elementos diferentes de uma só vez. Jiriel ainda consegue desviar, e Lloyd acredita que errou o cálculo, mas Green, no entanto, percebe que aquele ataque é o mesmo que o Gizime usou contra o Lloyd, mas que nas mãos do nosso prota, isso é muito mais poderoso. O Diabinho então avisa que isso é impressionante, mas que esse cara vai de vala se ele acertá-lo. Lloyd o tranquiliza, dizendo que tá tranquilo, porque o próprio Jiriel disse que seu Lux é invencível, algo que assusta o Green, pois ele tem certeza de que esse anjo só está blefando. Nosso prota então teleporta um feitiço de fogo, e o anjo desvia de novo, e Green, tentando salvar o rabo do anjo, pede para ele parar de dar showzinho ali e ensinar logo essa magia. Mas o Jiriel insiste que seu Luxa é invencível. Lloyd então começa a pensar e chega à conclusão de que sua abordagem tem falhas e que precisa mudar as coisas, pois ele entendeu que teleportar o feitiço antes de ativar dá tempo pro anjo desviar. Em outras palavras, ele precisa teleportar o feitiço no momento em que ele ativa. E bem, ele tenta executar dessa forma no momento em que Jiriel avança para atacá-lo e, como consequência, o Lloyd o acerta em cheio. Jiriel se pergunta como ele conseguiu lançar o feitiço tão rápido e Green manda ele pedir desculpas, pois dessa forma as coisas se resolveriam sem danos, mas o Jiriel obviamente se recusa, dizendo que seu Luxa pode ter sido quebrado, mas ele é infinito e pode ser reparado quantas vezes for necessário. E ao ouvir isso, meus amigos, o Lloyd fica todo animado e decide que ele quer testar isso, e o Jiriel, percebendo que se enfiou numa enrascada fodida, tenta voltar atrás, dizendo que não é tão especial assim e até criar uma barreira, oferecendo um autógrafo e um beijo nos pés se o Lloyd for embora, mas o nosso prota não poderia ligar menos pra tudo isso. Ele o cerca com feitiços por todos os lados, e Jiriel, em pânico, grita que mentiu e que seu feitiço é finito, mas aí, meus queridos, o estrago já estava feito, e o Lloyd o atinge em cheio. Como resultado, vemos que o Jiriel está literalmente transparente, caído no chão, e o Green explica que anjos, assim como demônios, são feitos de mana. Lloyd descobre que o Luxa não é invencível nem infinito, e Jiriel diz que ele lutou bem, mas que perdeu a chance de aprender a feitiçaria divina, pois vai desaparecer. No entanto, o Lloyd o sobrecarrega com sua mana para fazê-lo se sentir melhor, e Jiriel o lembra que tentou mandá-lo de vala, mas Lloyd não se importa, pois ele só quer aprender essa magia. E pelo visto, Lloyd exagerou nas calorias que enviou para o anjo, pois vemos que ele ficou umas 10 vezes maior que o tamanho normal, e Jiriel, surpreso com a quantidade de mana de uma criança, vê nessa situação uma chance de ir para a Terra. Ele diz que vai ensinar a magia sagrada, mas que primeiro eles precisam formar um pacto e tal, segurando a mão do Lloyd, pensando que essa é só a chance de possuir o corpo do garoto e visitar suas garotas favoritas lá embaixo. E Green, já sacando a perversão do meliante, apenas dá a corda para ver o louco se enforcar, e bem, assim como o próprio Green, ele só consegue possuir a mão do Lloyd, e Green se lava de tanto gargalhar, dizendo que ele foi burro pra cacete e que se ferrou bonito, e que não importa quanta mana ele acha que o Lloyd tenha, ele tem muito mais. E o Jiriel percebe que o demônio já tentou a mesma coisa e também se ferrou. Lloyd pergunta se o pacto já está feito e Jiriel explica que normalmente um anjo precisa gravar a assinatura de mana na alma do conjurador e criar um caminho através de um canto, mas no caso do Lloyd, como ele está com ele, o pacto já está ativo. Ele pede para o Lloyd apenas chamar com a alma, e ao fazer isso, ele tem uma visão, e agora entende a magia sagrada intuitivamente. Green simplesmente engoliu a seco, e pensa que o Jiriel talvez não tenha percebido, mas como o Lloyd agora domina a magia sagrada,
esse doidão ali tem o poder suficiente para conquistar tanto o paraíso quanto o submundo. E o Lloyd, por sua vez, fica meio decepcionado que tenha sido tão fácil, pois ele gosta do processo de aprender. Ele pergunta se o feitiço Luxa também entra na mesma categoria, e Jiriel confirma e pede para ele tentar conjurar uma espada. E enquanto Lloyd tenta, Jiriel pensa que o sentimento puro e genuíno do garoto o lembra de alguém que ele respeitou há muito tempo. Porém, ele nota o Luxa do Lloyd se manifestando, e meus amigos, eu não sei se eu chamaria aquilo de demônio, Satanás, Baphomet, Mefistófeles, Escarlate ou sei lá o que, mas cara, a visão desse trambolho ali é simplesmente insana e assustadora. E tanto o Green, que é um demônio, quanto o Jiriel ficam apavorados ao ver aquilo, que pra piorar continua crescendo cada vez mais, e Green inclusive pede pro cidadão puxar o freio e parar com aquela coisa. A cena então muda e de volta ao mundo humano, o Babylon vai atrás do cheiro que estava sentindo e chega a um jardim de rosas. Ele acha estranho, mas pensa que pode ser uma pista para a feitiçaria que o Lloyd está procurando. Nisso, um pastor aparece e pergunta se ele está perdido, oferecendo-se para escoltá-lo de volta, e Babylon diz que adora rosas e foi atraído pelo cheiro. O pastor acha um desperdício, já que ele deveria estar lá para a apresentação, e Babylon pergunta se o pastor não vai assistir. Ele responde que é o seu dever guiar as ovelhas perdidas, mas que mesmo com anos de serviço, ele ainda se perde na igreja às vezes, e Babylon acha isso bizarro. E como o nosso mano Babylon é astuto, ele nota que o pastor não está usando seu rosário, e o pastor, meio sem graça, tira um do bolso, dizendo que sempre se esquece, mas avisa que aquele jardim é um lugar sagrado e que ele não deveria pisar ali levianamente. Nisso, Shiro e Arin chegam por ali e o cão fica simplesmente transtornado ao ver o pastor. E o Babylon apenas comenta que o rosário do pastor tá limpo demais, então das duas uma, ou ele é muito caprichoso e ilustra aquilo ali dia sim dia também, ou quase nunca o usa. E o pastor concorda, olhando para Shiro e pensando que ele tem um belo pelo. Seus impulsos então começam a dominá-lo e ele pensa em fazer algo, mas nesse momento o nosso prota surge por ali e pergunta o que estão fazendo ali fora e não estão assistindo a apresentação, e eles devolvem a pergunta questionando para onde ele tinha ido. Lloyd não responde e apenas caminha, passando de forma ameaçadora pelo pastor, e apenas abraça Shiro, e com isso eles voltam para a apresentação e Jiriel, na mão dele, reconhece o pastor. Na igreja, a Asher pergunta se o Lloyd gostou da apresentação e ele mente dizendo que foi incrível, que assistiu do começo ao fim, e ela diz que foi cancelada no meio por causa de um trovão. E Jiriel já está todo vapor ali para poder conhecer suas waifus, mas o Lloyd o suprime por enquanto. Babylon então pergunta a ela se o jardim interno é um local sagrado, e ela confirma, dizendo que o usam para enterrar os animais de estimação dos fiéis. Babylon se pergunta se era dali que vinha o cheiro de podridão e acha que estava pensando demais, e paralelamente a isso, Lloyd informa ao padre que já vai embora da igreja e não vai mais voltar. Babylon, observando isso, percebe que Lloyd parece ter encontrado o que precisava e pensa que o que quer que aconteça com aquela igreja não é mais a sua conta, mas a Asher o para, agradecendo por tê-la salvo à tarde, e talvez se ele não tinha motivos, bem, se ele perceber com clareza, verá que há motivos sim para se importar. Enquanto isso, no jardim interno, vemos aquele desgraçado pisando na sua cruz, pensando que ele precisa estar mais sujo, mencionando que perdeu o original e recebeu esse novo recentemente. Nesse momento, uma entrada secreta se abre e uma criatura medonha começa a sair, mas o pastor diz que não precisa perseguir aqueles caras, mas que deve aumentar a segurança, pois eles devem evitar interrupções, visto que o dia já está próximo. Na muda, e vemos o Jiriel ensinando a magia Luxa para os amigos do Lloyd, porém, ele tá no puro suco do ranço, sem acreditar que está sendo forçado a ensinar sua magia para esses manés. Lloyd, na maior tranquilidade, diz que a pesquisa dele sobre essa magia vai progredir mais rápido com mais usuários, então ele deveria continuar e criar um método para todo mundo, para não precisarem dele para fazer os rituais. Jiriel informa que abriu uma exceção para ele, mas que só fez isso para uma outra pessoa em toda a história, e Lloyd então desconversa e pergunta se ele pode encolher mais e se tornar algo mais parecido como o Green, por exemplo. Mas o anjo fica pistola, mencionando que não quer assumir uma forma horrenda como aquela. Green, claro, o provoca, dizendo que ele nem consegue dominar o básico da transformação, e com isso os dois começam a quebrar o pau, e Jiriel, para mostrar que consegue se transformar, vira uma espécie de pássaro. Após esse rolo, o Lloyd leva um papo com o Green, e o diabinho pergunta se o cântico inteiro da Asher também era um feitiço mágico, e Lloyd responde que sim, dizendo que ele era um feitiço de purificação que cura feridas e repele os mortos-vivos, etéreos e demônios.
demônios. Nesse momento, duas pessoas de Lordost veem o Lloyd e ficam com raiva, reconhecendo-o como o garoto irritante da igreja, que eles tanto querem esfolar. No entanto, o Crow e a Talia o defendem e pedem desculpas, explicando que o povo de Lordost é bem problemático, mas felizmente a hierarquia por ali é determinada por quem é mais forte, o que lhes poupa muito trabalho. Nesse ponto, os dois caras se metem, perguntando por que a Talia e o Crow estão tão gentis com esse pirralho fedorento, e quando eles estavam prestes a atacar, o Lloyd usa sua magia e de repente ele se transforma em pessoas dóceis que o amam, o Lloyd profundamente e tals, e então se desculpam com ele pelo que aconteceu. Talia e Crow obviamente ficam chocados, se perguntando como a personalidade deles foram completamente anuladas, e Jiriel explica que normalmente esse feitiço não é tão eficaz, mas a versão do Príncipe Lloyd é excepcional, e após isso, os dois estrogloditas então dizem que vão se desculpar com a irmã, pois sabem que vacilaram e foram moleques. Jiriel pergunta sobre o que eles estão falando, e Green apenas diz na maior inocência que os dois estavam dando em cima da Ashe e da Saria, e isso faz com que o anjo simplesmente surte, pois ele é extremamente ciumento quando se trata das suas waifus. E quando o careca pergunta a Talia onde o Babylon está, a moça responde que ele ficou limpando a bagunça do nosso prota, e no momento em que a cena corta, vemos que ele tá dando uma de cozinheiro ali, alimentando as freiras com comidas deliciosas, e vemos também que o Lloyd concedeu a Babylon o direito de usar a magia sagrada, pedindo para que ele proteja a galera por ali. A cena então mudou e agora anoiteceu, e Lloyd é recebido em casa pelas empregadas, e o Jiriel quase está precisando de uma transfusão sanguínea, tamanha felicidade em que ele se encontra por estar ali. Ele vê isso como a vida de um príncipe, vivendo na maior mordomia, e decide que fez a escolha certa e quer ficar com ele no palácio. Nesse momento, o boneco clone que o Lloyd fez de si mesmo sai do seu lugar, e Jiriel se assusta com a existência de dois príncipes, ao que Green explica que aquele ali é um clone que consegue executar alguns comandos básicos. Dito isso, Lloyd senta com o Green e o Jiriel, dizendo que os Ghouls mortos-vivos são o alvo perfeito se eles quiserem testar a magia sagrada. Green pergunta se há muitos Ghouls por ali, e Lloyd responde que na real, obteve algumas informações durante a viagem a Lordost, e é nesse momento que a Silpha chega, e ele diz pra ela que se não tiver mais nada pra fazer, deveria se juntar a eles na caça aos Ghouls, e ela se empolga tanto que em um estalar de dedos já aparece por ali totalmente pronta pra aventura. A cena muda, e no caminho vemos que a Rain foi junto com eles, e elas ficam maravilhadas com tudo ao redor, vendo a grande ponte da Aen, que é um local de muito movimento e muito comércio. Rain menciona que é difícil acreditar que Ghouls estejam à espreita numa parte tão próspera da cidade, e Silpha diz que a Guilda dos Aventureiros recebeu o maior número de relatos de avistamentos nessa área. Lloyd pergunta se o covil deles pode ser rastreado apenas pelo cheiro, mas a Silpha responde que como eles cheiram a carne podre, é difícil distinguir o cheiro deles do lixo comum, e Lloyd pensa que sua detecção espectral não será útil por causa das grandes multidões, e nesse exato momento, tanto a Asher quanto a Saria chegam por ali. Lloyd pergunta o que as trouxe à cidade, e elas respondem que decidiram comer umas panquecas deliciosas no almoço, ao que nosso prota concorda e pede para se juntar a elas. Dentro do restaurante, ele tá super animado para comer as panquecas, e Saria diz que se essa é a primeira vez dele, ele deveria prová-las puras. Nesse momento, a comida é servida e todos ficam impressionados com o sabor delicioso, e tanto a Silpha quanto a Rain decidem que deveriam servir aquilo no castelo. Depois, Asher pergunta o que eles estavam fazendo na cidade, ao que eles respondem que vieram caçar Ghouls. Saria responde que muitas pessoas procuraram refúgio na igreja depois de serem atacados por Ghouls, com a maioria dos avistamentos concentrados ao redor da grande ponte, do grande cemitério ao norte e dos becos ao sul. Ela acredita que alguns aventureiros enviados para lidar com a situação também desapareceram. No entanto, sua principal preocupação é que sua apresentação não seja cancelada. Rain pergunta se eles vão se apresentar de novo, e Asher diz que dessa vez será muito melhor, pois cantarão no grande festival do advento e tanto o rei quanto o papa estarão presentes. Nisso ela os convida e eles concordam em ir, mas só depois de se livrarem dos Ghouls. Nesse momento, Lloyd fala sobre o covil dos Ghouls, afirmando que eles reduziram significativamente os alvos, e parece que a grande ponte é o local mais provável. Enquanto Rain acha difícil imaginar um covil de Ghouls em tal lugar, Lloyd aponta para sua localização, dizendo que não está ali em cima, mas abaixo da ponte, mais precisamente na entrada dos esgotos. E bem, eles vão até lá, e ao chegarem no local, tanto a Silpha quanto o Shiro reviram o estômago com o fedor local, dizendo que algo muito podre com certeza está por ali. No entanto, Lloyd está preocupado com algo que ouviu sobre os aventureiros desaparecidos, e está preocupado que uma das desaparecidas que participou do grupo deles possa ter ido na frente como parte de um trabalho e ter ido de vala no processo.
E bem, é nesse exato momento que a Tal aparece, correndo toda velocidade, e abraça o Lloyd, dizendo que estava muito preocupada, e Silpha prontamente mexe o tapão na cabeça dela. A empregada então menciona que o Lloyd está realizando essa caça aos Ghouls para testar sua magia sagrada e que ela é apenas uma figurante. Enquanto o Lloyd a questiona se ali é o covil dos Ghouls, ela responde que foi o que ela pensou, porém, ela não conseguiu encontrar nada, e que para piorar ainda mais, acabou se perdendo naquele local imundo, e que só conseguiu encontrar a saída porque sentiu a presença do Lloyd à distância. Tal então diz que vai voltar para seu alojamento, lamentando que deixou cair um monte de coisas, tipo a sua lanterna, por exemplo. E o nosso prota apenas diz que não tem problema, conjurando na sequência um feitiço de purificação chamado Luz do Sol, algo que não apenas ilumina o ambiente, mas faz com que o nosso protagonista fique com uma auréola sobre sua cabeça. Além da escuridão se acabar, o feitiço do Lloyd se mostra ainda mais apelativo, pois vemos que tanto o ambiente quanto a Tal ficaram limpos e que além disso, a exaustão dela se foi. E enquanto todo mundo está se divertindo, o Green é o único lamentando que toda essa luz é meio demais para ele. E Tal se alegra, dizendo que com o ar limpo, agora ela pode encher seus pulmões e canalizar adequadamente seu Ki, e ela o faz, usando a detecção de presença, e com isso eles chegam a uma área que parece suspeita. O Shiro então vai na frente, e o Lloyd diz para ele ter cuidado, explicando que assim que o doguinho sair da área do feitiço, vai ser atingido por um cheiro horrível e que isso vai demorar um pouco. Ele então pergunta se Silpha não trouxe a assassina de demônios, no caso, a espada dela, e ela respondeu que prefere deixá-la limpa e que se ele a chamou é porque ele quer que ela balance algo. Tal, ouvindo isso, diz que essa pode ser a oportunidade perfeita para verem quem é a mais forte entre elas, e Silpha acha isso uma besteira, pois essa é uma missão para o Lloyd testar a magia sagrada. Mas Tal continua e diz que elas poderiam disputar e quem ganhasse teria um encontro de um dia inteiro com o Lloyd, e o nosso prota, ouvindo isso, se questiona do que caceta ela tá falando, e ela apenas responde que se estão ajudando, ao menos merece uma recompensa. E a Silpha, boladona e poucas ideias, apenas responde para ela limitar sua insanidade apenas a desafiá-la, e nada além disso. E enquanto as duas estão formando a rinha, Ren mete o louco e diz que vai tentar também, e enquanto elas definem a regra básica de quem capotar mais Ghouls vence, Shiro sai correndo a todo vapor e traz uma horda colossal de inimigos por ali. E Lloyd, vendo as surtadas devidamente surtando, concede as armas novas e apenas diz que se for para fazer essa palhaçada, que ao menos façam direito e testem a magia sagrada feita de Luxa, e após testarem relatem os resultados. As waifu então começam a baixar o sarrafo na galera, e Tal já contabiliza 2 cabeças em um único movimento. Em um segundo movimento mandou mais 2 de vala. Silpha então começa seus trabalhos também. Em uma espadada ela já capotou o Corsa de 2 e cortou os embalos de Tal. E após isso, eu é que não vou mais ficar contabilizando nada. E resumo tudo isso ao fato de que elas baixaram o sarrafo na galera sem dó. Porém, Tal começa a gritar que o tal do Luxa não dá dano suficiente, e Silpha responde que o problema não está na arma, mas quem a usa. Mas ainda assim ela percebe que a espada dela se quebrou e ela precisa de outra. E a Ren, olhando essas duas, se questiona de que forma ela pode contribuir com esse rolê dos experimentos, e enquanto pensa, ela espeta um Ghoul que chegou por ali. Nisso, ela teve uma ideia e gritou para o Lloyd observar, e com isso ela dá um beijo na espada e injeta veneno nela, algo que nosso prota achou interessante. Ela pensa que terá vantagem nesse jeito, porém, no primeiro movimento, a espada esfarela e ela lamenta que não adiantou de nada. E o Lloyd, ao observar isso, mentalizou que a magia sagrada é delicada e que se não tomar cuidado com a alteração, ela se torna ineficaz. Ren continua correndo e berrando que não deu certo sua tentativa, mas Lloyd menciona que na real, ela lhe deu uma ótima ideia. E com isso em mente, ele conjura uma nova espada e a lança até a menina, pedindo para ela experimentá-la. Ren nota que parece a mesma, mas quando ela atinge um monstro, ele se desintegra completamente, como se estivesse de fato envenenado, e ele explica que ele tentou usar algo similar aos efeitos da magia de veneno. Em outras palavras, é uma magia sagrada que solta seu efeito aos poucos, e Green reconhece isso, mencionando que pode não ser realmente venenoso, mas a magia sagrada, ela é especialmente eficaz em Ghouls, questionando Diriel se ele sabia que dava para utilizar o Luxa dessa forma, e ele, pela cara, deixou claro que não. Green então reflete que a feitiçaria divina foi originalmente criada pelos deuses para lutar contra demônios, e ela era tão eficaz que nunca precisaram melhorá-la, mas agora que o ranhento a tem, a magia sagrada vai evoluir pra cacete. Elas então continuam o ataque, exterminando os Ghouls, e Lloyd entrega às meninas novas armas que ele está ajustando, e Silpha reclama, dizendo que a dela parece que tá balançando mais com a Maria Mole, e Lloyd
responde que acrescentou traços de água e que ao menos agora ela não vai quebrar. Nesse momento as garotas estão numa espécie de um empate técnico para ver quem será a vencedora. Porém, quem surge por ali na finaleira não é um simples gol, e eu nem sei quem é, mas posso afirmar tranquilamente que é a personificação do próprio Satanás. A cena muda e vemos então que o pastor está estrangulando o padre, enquanto menciona que o Guerra Civil está enfrentando os intrusos lá embaixo nesse momento, e que eles precisam fortalecer a segurança por ali. O Gasparzinho ao lado dele pergunta o que quer que ele faça, se não quer que ele possua o corpo do padre, e o pastor acha isso uma boa ideia, porque dessa forma ele ganhará passe livre pela igreja. No entanto, a Asher vê o que está rolando por ali e o pastor, ao notá-la, diz que outra pilha de carne útil surgiu por ali. E voltamos para a trocação entre as meninas e o Guerra Civil. E pelo estado delas, parece que o pau torou legalzão, pois elas estão só o fiapo. E elas, devidamente esbagaçadas, se perguntam o que diabos acabou de acontecer, pois elas simplesmente caíram sozinhas. Nesse momento, Ren então nota um fio estranho, enquanto a Tal avança contra o monstro, mas de repente, as pernas dela simplesmente param de funcionar e ela percebe que a criatura usou alguma coisa. E no momento em que o monstro está prestes a mandar a Tal para encontrar Jesus, Silpha intervém, aliviado ao ver que seus braços ainda funcionam. Ren, no entanto, se preocupa ao reconhecer esse poder, porque não deveria ser possível que essa coisa o possuísse. Eis então que o monstro tenta atacar o Lloyd, mas quando o fio do Satanás tenta de alguma forma se conectar ao nosso prota, o resultado é que o monstro acaba até sendo afetado pelo poder do Lloyd. E enquanto está tentando processar o que sentiu, as gurias avançam a todo vapor para acabar com ele, porém, ele conseguiu esquivar, algo que surpreendeu as meninas. Lloyd então dá uma examinada no fio de perto e percebe que aquilo ali não é um simples fio, mas sim uma espécie de medula espinhal extremamente fina. Ren, gelando a moleira de preocupação, avisa as garotas que não há dúvida, o doidão ali é o flagelado do neurônio. Ela se lembra que o Jade lhes falou sobre isso anos atrás, explicando que esse poder produz fios de medulas espinhais feitos de mana, que ao entrar em contato com os membros de alguém, interferem nos nervos motores, anulando as ordens do cérebro. Além disso, a assinatura mágica dos fios que cobriam seu corpo lhe permitia esquivar e contra-atacar muito rapidamente, e que essa criatura é tão sinistra que no passado ela foi até enviada para reprimir uma guerra civil que devastava o país, como se fosse uma arma biológica. Os integrantes do grupo do Jade, inclusive, ficaram indignados ao descobrirem que um flagelado foi usado como arma, e Jade conta que, assim como eles, essa criatura não conseguia controlar seu poder, mas que desequilibrou o conflito ao destruir tudo que tocava, seja amigos ou inimigos. Mesmo depois de ser atingida no coração, ela continua a matar por reflexo automático até que destruíram um penhasco para jogá-lo no mar. E mesmo sem vida, ela continuava a lutar, levada pelas ondas. Ren avisa que se trata de um cadáver que ataca por puro reflexo, e Lloyd, por outro lado, acha que isso não deveria ser possível, se perguntando se o cadáver emergiu do mar para se tornar um Ghoul. No entanto, ele nunca viu um Ghoul que conservasse as memórias de sua vida passada. Mais confiantes, as garotas atacam novamente, sabendo como a criatura funciona, mas ficam chocadas ao ver que ela é capaz de cercá-las com uma infinidade enorme de fios, impedindo de controlar seus movimentos. Enquanto isso, a cena muda mais uma vez e vamos agora para a igreja, onde o fantasma anuncia ao pastor que gostaria de apoderar-se do corpo de uma das garotas, e ele lhe dá o seu consentimento, cansado de seus cantos monótonos. O fantasma então vai para cima da Asher, enquanto o pastor iria arregaçar o pescoço do padre, mas ambos são salvos pelo Babilão, que pergunta ao pastor se ele se desviou do caminho de novo, porque ele ficaria feliz em lhe mostrar o caminho de volta, e o pastor responde que não tem nada a lhe ensinar. E no momento seguinte, revela uma forma medonha. Voltamos então à treta contra o Guerra Civil, e as garotas não pretendem desistir e atacam novamente o adversário, desviando de seus fios espinhais. No entanto, o monstro usa seus fios para melhorar seus reflexos, bloqueando cada um de seus ataques, e essa batalha é simplesmente esplêndida de acompanhar, gente. Silpha então avança, forçando o monstro a usar suas mãos para se proteger, e Aren aproveita a oportunidade para usar o seu veneno, criando uma neurotoxina que afeta o sistema nervoso do monstro, fazendo seus fios perderem o controle. Ren avisa que essa paralisia não vai durar para sempre e que precisa acabar com isso rápido. Tal então avança com uma chuva de golpes, mas o inimigo, longe de ceder, endurece seus fios para contra-atacar, cortando simplesmente tudo em seu caminho, e Tal entende que mesmo paralisado, essa coisa continua extremamente perigosa e parece estar ganhando tempo. O flagelado então ataca com todos os seus fios, mas a Tal contra-ataca, criando um enorme sifão para o prender e enviar um morto-vivo para Silpha, que o espera com sua técnica de lâmina dupla Rugir do Leão.
ela desfere um golpe poderosíssimo e crítico, mandando o monstro de vala. Ren, animada, anuncia que conseguiram derrotá-lo, mas a Sylphas avisa que a criatura provavelmente recuperou seus reflexos e amorteceu o golpe. Além disso, como sua espada está fraca e mole, ela duvida que tenha causado muito dano. As garotas ficam chocadas ao perceber que a criatura estava usando esse poder, e a Sylph acrescenta que, mais surpreendentemente ainda, essa coisa pode controlar os seus poderes, enquanto os flagelados não deveriam ser capazes. Ou seja, a situação ali, gente, parece muito mais grave do que aparenta ser, e elas não podem deixar essa coisa escapar. O flagelado foge rapidamente, pensando que era óbvio que enfrentar 3 aventureiros de alto nível como ela seria difícil, mas que seria divertido voltar à superfície e semear o caos, mencionando que o dia tão esperado por seu mestre se aproxima e que até lá sua luta contra esses aventureiros terá que esperar. No entanto, o Lloyd aparece por ali e arregaça a perna do maluco, não ironicamente com um estalar de dedos, gente. Sim, um estalar de dedos. E em paralelo a isso, vemos que o Shiro vai até as meninas com a placa informando as garotas que ele foi até o banheiro. Voltamos então ao nosso prota e vemos que o flagelado está tendo uma crise de pânico ao sentir o poder dele. Mas pausa na ação, gente, porque nós vamos para o famoso flashback, onde o Guerra Civil descreve a sua vida como uma merda. Bem, vocês sabem, ele diz que sua existência consistia em apanhar em um dia e no outro também, até que rolou o dia que ele se tornou um etéreo após desencarnar. Os etéreos, ele nos explica, possuem o poder de possuir o corpo de outros seres vivos e dessa forma os controlar. Mas esse cara era um etéreo tão xixelento que só conseguia controlar quem fosse muito fraco de espírito, e por conta disso, ele era incapaz de conseguir um corpo suficiente para se vingar. Foi nesse momento então que ele conheceu seu mestre e ele lhe mostrou o corpo do Guerra Civil, que ainda era poderoso mesmo após ter ido de arrasta. E ao tentar tomar posse desse corpo, ele o aceitou sem resistência, talvez por compartilharem o mesmo passado de sofrimento, e após possuir o corpo, ele perguntou ao seu mestre o que ele queria em troca, mas este apenas riu, dizendo que ele poderia fazer o que ele quisesse. E cheio de vingança, o espectro massacrou aqueles que o levaram à morte, mas depois de todo o caos, ele sentiu-se vazio, e ao voltar para o seu mestre, ele o acolheu novamente, e isso fez sentir pela primeira vez aquela sensação de pertencimento que ele tanto buscava, e o seu mestre acabou se tornando o centro de seu universo. Voltando então ao momento atual, o Lloyd começa a mostrar uma parte de seu poder, e isso faz o flagelado quase encher a cueca de medo, e ele mentaliza que já havia sentido algo estranho nesse garoto desde o momento em que ele tocou seu fio. A coisa então começa a se tornar ainda mais catastrófica para ele no momento em que o Lloyd materializa um poder divino, o que faz ele questionar de onde é que sai todo esse poder absurdo. Porém, mesmo todo borrado de medo, ele lembra de seu mestre e entende que o Lloyd representa uma ameaça para ele e que não pode deixá-lo viver. E com isso, ele se lança ao ataque e tenta desviar dos ataques, e o custo inicial para ele foi um braço. Ele mentaliza que não há como essas 7 deusas lhe tocarem com o seu reflexo automático, e ele reúne toda a sua força, jurando fazer o ranhento que está à sua frente pagar por isso. Mas ele acabou indo com muita sede ao pote e simplesmente acabou colidindo com a magia de defesa do nosso prota. Ele então começa a se questionar sobre o que fez a merecer ser espancado a vida toda. E em meus questionamentos, vemos que o poder divino do Lloyd de alguma forma o envolveu e fez com que ele parasse, e o príncipe comemora o fato dele parar de se mexer automaticamente. Green pergunta a Lloyd para onde ele pretende levá-lo, pois não pode levá-lo ao castelo, e Lloyd menciona que possui Lordossi justamente para isso. O flagelado pergunta o que ele pretende fazer com ele, mas o Lloyd responde que um Gol capaz de usar suas habilidades de quando estava vivo é extremamente raro, e o Lloyd planeja levá-lo para a caça para estudar suas fórmulas mágicas. Porém, é nesse momento que o Lloyd e o Green processam a informação que estava diante deles, porque o maluco ali é um Gol que consegue falar, e o Lloyd simplesmente surta questionando por que ele não falou nada, pois se ele tivesse comunicado que sabia falar, ele teria evitado de machucá-lo demais e tal. E após isso ele então pergunta se ele se lembra de sua vida passada. O flagelado, nervoso, nem sabe o que responder, enquanto Green avisa ao Lloyd que provavelmente se trata de um etéreo que possui o corpo. Lloyd se pergunta seu nome, mas eles são interrompidos por Jiriel, que está surtado pelo Luxa do Lloyd ser cheio de respeito, se é que vocês me entendem. E Lloyd volta sua atenção para o que realmente importa e diz que quer saber tudo sobre ele. E nisso ele estende a mão e pede para ele segui-lo. O flagelado derrama lágrimas de sangue, se perguntando se vem dele ou do corpo do Guerra Civil,
porque ninguém, exceto seu mestre, jamais se interessou por ele. Green o parabeniza por ter tido a coragem de enfrentar o príncipe sem fugir, e a criatura pensa que essa luta torna as provações de sua vida insignificantes, e ele é grato por poder tocar mãos tão quentes, mas ao mesmo tempo ele sente pena, pois ele se lembra que seu mestre lhe deu um objeto encantado por um feitiço divino chamado Luma Máxima, e uma vez quebrada, a carne podre que lhe controla, bem como seu corpo etéreo, serão erradicados em um instante. Seu mestre o fez engoli-lo, e nesse momento o feitiço se ativou, desintegrando completamente seu corpo, afetando inclusive o nosso mano Green. E no momento em que isso rolou, o pastor sente que o flagelado deixou esse plano de existência. Jiriel se pergunta como um etéreo como ele pôde utilizar a Luma Máxima, que não apenas era uma magia sagrada, mas também era algo extremamente difícil de se dominar e utilizar. Depois de curar o Green, o Lloyd se lembra do momento em que o Guerra Civil lhes pediu para cuidarem de seu mestre, e ao pegar a espada, ele pensa que as coisas estão ficando interessantes. Mudamos então de cena, e Babylon pede a Asher para levar o padre à Guilda dos Aventureiros sem pedir ajuda a ninguém. E a freira, aterrorizada, obedece, mas Babylon sabe que ninguém além do Lloyd poderia vencer essa luta. Ele se pergunta por que aquela coisa está paralisada ali, mas ele é grato no entanto, pois isso permitiu que a Asher escapasse. O pastor então começa a agir como se nada tivesse acontecido e percebe que a garota acabou fugindo, e o Babylon lhe pergunta se ele é algum tipo de monstro, mas o inimigo apenas o ataca, declarando que isso não importa, porque ele vai de vala de toda forma. Babylon se lembra que Lloyd lhe pediu para ficar na igreja, não apenas para limpar sua bagunça, mas porque o Babylon tinha percebido algo estranho naquele maluco. E o Lloyd, como era um sétimo príncipe, ele foi um privilegiado que não teve que driblar a morte como o Babylon, e por causa disso, ele sabe que a sensibilidade de seu amigo ao perigo é muito maior que a sua, e por conta disso, o príncipe pede a ele para cuidar das coisas por ali. E motivado por essa lembrança, o Babylon ataca, perguntando se a ausência de sede de sangue no pastor é o que o impede de ter medo, pois embora o inimigo de fato queira sua morte, ele desvia de seus ataques e o contra-ataca utilizando magia de luz. Babylon continua atacando cada vez mais, buscando uma brecha para tentar vencer essa luta, porém, simplesmente esse desgraçado desse pastor o atinge com um golpe no peito que o atravessa e que aparentemente parece ser fatal. E eu só penso que isso foi uma puta falta de sacanagem, porque eu confesso que eu gostava muito do Babylon. O pastor desgraçado apenas joga o corpo do Babylon por ali e diz que ele tinha lhe avisado que não havia como guiar. O padre continua sua palestrinha sobre o Babylon e o fato de que ele jamais conseguiria lhe guiar. Porém, o que ele não esperava é que o nosso mano de cabelos verdes iria sobreviver ao ataque e, melhor ainda, contra-atacar. Enquanto se prepara para atacar, Babylon grita que ele errou seu ponto fraco, nos explicando que uma de suas virtudes, quase nada apelativas, é justamente a capacidade de alterar as posições de seus órgãos internos. E como se isso já não fosse apelação suficiente, ele ainda tem a capacidade de torcer seu esqueleto e seus músculos, garantindo dessa forma uma força descomunal, capaz de quebrar não apenas pedras, mas aerolitos também. Nisso, nosso mano Babylon prepara a porradona, onde o nome do golpe era Rato Encurralado, Gato Perfurado, e então o atinge. Porém, o maior atingido nessa situação toda foi o próprio Babylon, que mencionou que o desgraçado do pastor era brutalmente duro, e como podemos ver, o estrago foi enorme. No entanto, Babylon ainda não desistiu e mentaliza que precisa de mais poder, concentrando o que tem e até o que não tem de energia em seus braços, e com isso desfere uma chuva de golpes em seu adversário, socando tanto que até seu cabelo mudou de cor. E conforme ele atacava, ele sentia que suas forças estavam se indo embora, e quando pensou em desistir, ele usou o combustível que move o homem da espécie gado. Em outras palavras, lembrou de mulher, no caso, a Asher, e seu único desejo nesse momento é, dadas as circunstâncias, que ela escape. Porém, pelo visto, o pastor cansou da brincadeira, pois em um único movimento, um braço medonho saiu de suas costas, esbagaçando com o Babylon, que ficou ali praticamente grudado em uma pilastra. O pastor então vai até ele e menciona que entende como o rapaz se sente e que ele provavelmente deve estar maldizendo com todas as forças a tal da magia sagrada, chamando-a de lixo e tudo mais. E vemos nesse momento que, por mais difícil que seja de acreditar,
o Babylon ainda estava vivo, mesmo que nas últimas. O pastor continua e diz que apesar do que ele disse, ainda há uma magia que lhe agrada muito e ela é o Luxa. E com isso, ele invoca um feitiço Luxa chamado Excalibur Maculado, e enquanto conjura milhares de espadas, o pastor menciona que o corpo de seu adversário é muito interessante e se questiona onde ele precisa o atingir para de fato mandá-lo de vala. A cena mudou e vemos que começou a chover e uma recepcionista passa correndo com várias toalhas, mencionando que a guilda não é abrigo contra a chuva para vagabundo, e enquanto ela resmunga com os folgados que estão por ali, a Asher chega por ali juntamente com o padre. Ninguém está entendendo o que está acontecendo e perguntam a ela o que está rolando, e a moça até pensa em explanar, mas ela então se lembra das palavras de Babylon, que foram muito específicas ao não pedir ajuda para ninguém, porém, provavelmente para não envolver mais gente no caos, e com isso ela apenas diz que não rolou foi nada e que tá tudo de boa, e o padre apenas escorregou na chuva, e como todo mundo ali é meio que I-83, ninguém questionou, e com isso ela sai pedindo para que cuidem do padre. Ela então volta correndo em meia chuva, se achando uma estúpida por não ter pedido ajuda, afinal todo mundo parecia tão forte, e perdida em seus pensamentos, ela então chega a uma conclusão. Provavelmente ela não pediu ajuda porque ela tinha certeza que no final das contas todo mundo ali iria de base. Então ela mentaliza que precisa encontrar uma forma de salvar o Babylon. E minha querida Asher, me dói o coração pensar nisso, mas eu acho que não vai rolar. Ela continua sua jornada em passos rápidos, se recordando do momento em que o pastor mencionou que estava enjoado de ouvi-la cantar, e enquanto ela pensa sobre de que forma ela poderia ajudar, ela diz que se for preciso, ofereceria até sua vida em prol disso. Ela então se lembra da irmã do Lloyd, questionando se esse era o motivo dela ter entrado na igreja, e enquanto seu raciocínio era elaborado, ela acaba tropeçando e se espatifa no chão. E ali, estatelada, seus pensamentos continuam fluindo, onde sua amiga continua dizendo que ela acha impressionante que ela se chame de uma mulher de Deus, mas que obviamente não desaprova isso, pois ela tem certeza de que um jeito ou de outro sua voz chegará ao céu. Ela está completamente perdida em pensamentos, mas alguém a chama pelo nome e ao erguer a cabeça, ela descobre que é o Lloyd quem está ali, lhe oferecendo um guarda-chuva como proteção. Lloyd então menciona o tombo que ela levou e que é para esperar um pouco por ali, pois os outros foram comprar capas de chuva e que após isso irão a acompanhar até a igreja, e ela, movida por um desespero profundo, apenas agarra as roupas de Lloyd e em prantos grita para que ele vá até lá e salve o Babylon. Nesse momento, o tempo chega até a parar e ela apenas se desculpa, pois não vê sentido em pedir isso a um simples garotinho, dizendo que sente muito e pedindo para que ele se esqueça do que ela disse. A cena então muda para a igreja e vemos que o nosso mano Babylon está mais furado com a peneira, e Lloyd chegou por ali tão rápido quanto pôde e ao ver aquilo, apenas diz que agora pisaram em seu calo. A cena então muda e vemos então que o Babylon está numa espécie de um sonho, onde ele mencionava que a vida dele era muito ruim antes de lhe conhecer e que ele fez o possível para ajudar. Além disso, ele gostava do canto da Ashe e tem certeza de que o chefe também gostava, concluindo então que o melhor desfecho, dentro das possibilidades, foi o que aconteceu. Nesse momento, a pessoa que está conversando com ele, e que eu tenho quase certeza de que é o Jade, puxa ele dali e aponta para uma doce melodia vindo do horizonte, e enquanto ele caminha para o lado da música, ele até cruza com duas pessoas que chamam sua atenção. Ele segue então seu caminho e se despede, dizendo que tentará ter algumas boas histórias para compartilhar na próxima. Voltamos então ao nosso mundo, onde a Ashe está ao seu lado se esbagaçando de tanto cantar para ver se ajudava o cidadão, e ao perceber que ele acordou, ela simplesmente foi aos prantos e todo mundo ficou super feliz com o seu retorno. Babylon acorda e está tão perdido quanto eu, então ele pergunta aos seus amigos o que aconteceu, e bem, agora a gente vai descobrir o que rolou nos 3 dias onde o doidão ficou dormindo. Então, começando, o Lloyd pegou o Babylon todo esbagaçado e levou ele para Lordos para tratá-lo, e como o infiltrado poderia voltar para a igreja novamente, ele pediu que a galera ficasse de vigia por lá e que relatassem para a guilda o que rolou.
Além de informar o Albert sobre o ocorrido, ele também levou a Asher, o padre e todas as irmãs para Lordost para garantir a segurança de todos. Babylon, devidamente atualizado, pergunta onde está o Lloyd, ao que o carequinha responde que ele deu sorte, pois se ele não acordasse hoje, nosso Pro teria fazer nele alguns experimentos para ver se ele retornaria à vida, nem que fosse na marra. E quando o Lloyd retorna todo feliz pensando que vai fazer alguns experimentos, sua alegria imediatamente se esvai ao perceber que o Babylon acordou. Eles então colocam as informações em dia, onde o Babylon relata tudo sobre o pastor e o Jiriel não conseguia acreditar. Afinal, como alguém com poder sagrado poderia cometer essas atrocidades? Babylon então relata que atingiu aquele satanás que se chama de pastor mais de 30 vezes com o brilho e nada aconteceu com ele. E levando em conta todas as coisas ruins que ele fez, como pode ele não ser afetado pela magia sagrada e se converter? E o Lloyd então explicou o porquê. A magia sagrada só afeta os culpados, e aquele homem nunca, nem por um segundo, acreditou que estava fazendo algo de errado e, com isso em mente, Lloyd iniciou uma investigação. Ao questionar o Babylon sobre onde ele viu o meliante pela primeira vez, seu amigo disse que o viu pela primeira vez no Jardim de Rosas e notou uma atividade estranha por lá. E, de fato, o padre também tinha sido atacado naquele mesmo jardim. Claramente, algo estava escondido por ali. Lloyd e os outros então voltam para o tal do jardim. Lá, Catarina chegou para falar sobre o relatório que a guilda enviou para a igreja sobre o pastor, e ela tava pistola, porque o Papa e os cardeais, ao ouvirem o relatório, duvidaram foi de tudo. Eles assumiram que o Babylon, por ser um ex-criminoso, estava tentando difamar a igreja e exigiram provas concretas. É mole, meus manos. E por conta disso tudo, a guilda não podia fazer nada sem uma prova irrefutável. Mas o Lloyd não iria deixar barato, pois ele já entendeu que o que quer que o pastor estivesse escondendo, certamente estaria naquele jardim. Eles então começaram a escavar, mas o padre não deixou, porque esse era um local sagrado onde os bichinhos de estimação estavam enterrados. Enquanto isso, o Shiro estava ali quietinho no canto dele, parecendo mais confuso que o normal. O Babylon notou isso, e com a recusa do padre, o Crow chamou seus corvos para vigiar a área. Logo, Ren, a Silpha e a Saria chegaram. A Saria, aliviada ao ver a Asher, deu uma bronca nela por tê-la preocupado e perguntou se ela ainda ia se apresentar no recital, mas a loira não tinha certeza. Saria então agradeceu a Babylon por salvá-la e ele avisou que a garota podia ser um alvo de novo, tornando a apresentação perigosa, mas mesmo assim a Saria parecia mais preocupada com a música do que com a segurança. Foi aí que os corvos encontraram algo, uma porta secreta no jardim, e quando a Silpha forçou a abrir, um ar extremamente podre saiu de lá, estragando o humor e o estômago de todo mundo. A porta era feita de um material especial que bloqueava tanto o Ki quanto a mana, então foi por isso que nunca tinha sido encontrada. Enquanto o grupo se preparava para descer, o Crow disse para Asher ficar para trás, porque o que estava lá embaixo provavelmente era horrível. Mas mesmo traumatizada, ela juntou toda a coragem que possuía e até a que não possuía, e decidiu segui-los para enfrentar seu medo, e tremendo mais que vara verde, ela entrou na escuridão. Vemos que o Shiro, assustado e tremendo também, está sendo questionado pelas duas entidades que estão com ele sobre o que ele pretende fazer, e ele, inspirado pela bravura da Asher, decidiu ir também, algo que deixou tanto o Green quanto o Jiriel feliz. E ao chegarem lá, eles se deparam com uma visão que faz Green entender os motivos do Shiro estar se borrando de medo, pois o que há por lá eram restos horríveis dos experimentos humanos conduzido por aquele maldito pastor. Temos então um flashback de quando o Babylon foi levado para Lordost, literalmente nas últimas, e a galera estava super preocupada com ele. Foi então que a Asher chegou por ali e se ofereceu para o ajudar com sua magia sagrada, e enquanto todo mundo discutia, Talia quase meteu-lhe o tapão na freira, pois ela ouviu dizer que ele foi atacado por um padre. Em outras palavras, eles não podem confiar em ninguém da igreja. Enquanto Talia sai, Asher, mesmo impactada com as palavras, não recua e vai até Babylon, iniciando a sua cantoria, e como sabemos muito bem, ela simplesmente fez isso por 3 dias. Voltamos então ao momento onde paramos no episódio anterior, com a galera entrando naquele laboratório medonho que deixou todo mundo com o estômago revirado com o que viram. Jiriel mencionou que era uma verdadeira blasfêmia o que eles estavam presenciando, e quando Galileia perguntou a Silpha sobre o que era tudo aquilo, a empregada mencionou que eles deveriam ser monstros.
monstros. Porém, o carequinha tem certeza de que humanos também foram envolvidos nesse rolê satânico. E por esse laboratório ficar debaixo do salão da igreja onde a Asher cantava, fez sentido o padre mencionar que odiava a canção dela. Ray então notou que um gol que estava por ali era muito semelhante ao que eles enfrentaram nos esgotos, e enquanto Silpha se questionava sobre o que significava isso, Lloyd lhes explica que na real isso se chama síntese e que esse laboratório está mais para algo alquímico do que relacionado com feitiçaria de fato, ao mencionar que o pastor estava realizando sínteses em organismos vivos para infundir os mortos com espectros. E vemos então que parte dos documentos de pesquisa acabaram nas mãos do Lloyd, indicando claramente que elas eram quimeras, e essa brincadeira com a vida deixou todo mundo enfurecido por ali, exceto por um pequeno maníaco, e eu estou falando obviamente do desmiolado do Lloyd. Ele estava simplesmente doidão para aprender algo novo e até começou a admirar o trabalho do cara, mas a Silpha e os outros planejavam destruir o laboratório. No entanto, a Silpha decidiu informar o segundo príncipe primeiro sobre tudo isso, e então de repente um monstro atacou e o Crow interceptou o golpe. Era uma lâmina, e enquanto os outros pensavam que era apenas um monstro, o Lloyd talvez soubesse que não era bem assim e pediu pro Crow não matá-la. Então todos ficaram na defensiva em vez da ofensiva, enquanto o Crow avançou com a Aren, utilizando a menina como se fosse uma espécie de isca, enquanto usava sua fala amaldiçoada, mas a lâmina bloqueou o ataque com uma barreira mágica. Porém, nosso mano Crow tinha tudo sob controle, utilizando um comando chamado Ajoelhe-se, que fez com que a lâmina se esbagaçasse no chão, chocando todos os amigos com o seu poderoso ataque. O Lloyd então revelou que a lâmina na real era uma humana que havia sido alvo de experimentos e transformada em um monstro. Vendo isso, a Asher foi a primeira a se aproximar para ajudar, mas a lâmina atacou com tudo com uma senhora de uma cacetada. A Frena, no entanto, reconhece que ela estava apavorada e ela mesma sabe muito bem o que é sentir aquele medo. Então, apesar de tudo, ainda assim ela sentia empatia pela agressora. Naquele momento, a Saria começou a tocar sua música e a Asher se juntou e começou a cantar. E a melodia era tão bela que não apenas acalmou a lâmina, mas também restaurou sua sanidade. E enquanto ela chorava, ela dizia que ela era humana e pedia desculpas, enquanto a Asher, por sua vez, a abraçou e se entregou às lágrimas também, pedindo desculpas por não tê-la ajudado antes, mesmo estando tão perto, e esse foi um momento belíssimo do episódio. A cena então mudou, e vemos que nosso Prota e seus amigos informaram o Albert sobre a situação. Vemos que a Lâmina está junto deles, pedindo desculpas pelo fato de ela não conseguir lembrar de nada por conta dos experimentos, nem de seu próprio nome, e mesmo que se lembrasse, ela lamenta o fato de não poder ter uma vida normal por conta de seu corpo. No entanto, Galileia tranquiliza a moça, mencionando que eles são de Lordos, e que lá certamente ela poderia ter uma vida feliz, e isso, por sua vez, a deixou feliz. Enquanto Lloyd se questionava sobre quem é esse desgraçado desse pastor, a Lâmina entregou a ele um rosário que havia roubado do laboratório, questionando se poderia ser de alguma ajuda, e o nosso Prota o examina, mencionando apenas que ele era antigo, enquanto a Lâmina apenas menciona que a única lembrança que ela tem do pastor é que ele odeia os deuses. Lloyd então menciona que lhe dará algo também, lhe entregando as anotações do laboratório, e o pessoal diz que seria cruel para ela ver esses papéis, e o nosso Prota responde que está tudo bem em pensarem assim, e que inclusive estará tudo bem se ela mesma quiser pôr fogo naquilo tudo. Porém, esses dados inegavelmente são a única pista que eles possuem para talvez conseguir transformar ela em humana de volta. Ele continua e diz que o corpo dela está funcionando graças a uma combinação de fórmulas mágicas complexas que nem ele mesmo consegue compreender, e que ela é a única que é capaz de decifrar esses dados, comparar com sua situação e descobrir como mudar o seu corpo de volta. E ela, mesmo em lágrimas, pega a papelada e diz que fará o seu melhor. Nesse momento, a Asher sai correndo por algum motivo que ninguém conseguia entender o porquê, mas fora isso, todos pediram para o Lloyd dar um nome à Lâmina, e ele a nomeou de, bem, Lame. Rapaz, a criatividade do nosso Prota é de outro mundo. A cena mudou e vemos que a Asher saiu correndo para encontrar com a Saria, e ela a encontrou comendo alguns macarons do Babylon. Lá, ela disse que cantaria com ela no festival, porque essa é a única coisa que ela sabe fazer. Porém, contudo e entretanto, infelizmente o festival do Advento será cancelado, e isso deixou as meninas chocadas. Saria tenta argumentar, dizendo que cancelar é uma péssima ideia, mas o Albert então argumenta, enquanto esfrega a cabeça do seu irmão de uma forma que
Não sei se ele tá fazendo carinho ou procurando piolho, mas que enfim. Ele explica que, segundo o relato da Lamy, o doidão do pastor pelo visto tem um ranço descomunal tanto pela igreja quanto pelos deuses, e que, levando em consideração que ele odeia até o canto da Asher, então não tem muito o que pensar, ele simplesmente deve odiar tudo que tem a ver com religião, e levando-se isso em consideração, ele não tem ideia do que ele vai querer fazer com o alto escalão que estará no Festival do Advento, como o Papa, por exemplo. Porém, galera, da mesma forma que ele pensa que manter esse festival pode dar ruim, cancelar também pode ser uma péssima ideia, porque isso geraria uma reação negativa da população. Em outras palavras, a chance de dar ruim é enorme de tudo quanto é jeito, e isso tudo parecia péssimo. Silva então menciona que é uma complicação adicional a ser considerada, e como se a gente não tivesse problema suficiente, né? Mencionando que se aquele rosário antigo que a Lamy pegou pertenceu ao misterioso padre de fato, então a situação é ainda pior do que parece, pois pelo que ela percebeu e pesquisou, os rosários que a galera utiliza por ali são de prata, como o da Asher, por exemplo, mas o cidadão é feito de ouro maciço e que somente 13 pessoas do mundo inteiro são autorizadas para carregar eles, sendo o Papa e os 12 bispos que supervisionam a Igreja Central. Ou seja, gente, tem tudo para ter um Satanás misturado entre os 12 bispos. Eles até questionam se não há possibilidade de ele ter roubado aquela peça ou ela ser uma réplica, mas quando Babilon se recordou de que ele utilizou seu Luxa e não precisava de um ritual para executar a magia sagrada, deu a entender que obviamente ele tinha um passe, e é como se fosse uma permissão para executar essa magia sem rituais ou coisas do tipo. E o padre, então, ouvindo isso, não tem mais dúvidas, pois esse é um indício claro de que ele é um dos 12. E isso levou as coisas para um nível bem perigoso. E quando o Green perguntou ao Jiriel como funcionava esse rolê, ele explicou que concedeu esse passe livre ao Papa, mas o Papa o transmitia às suas 12 pessoas de maior confiança, algo semelhante ao que o Lloyd fez com seus amigos. Albert então menciona que, dada a total rejeição da igreja ao testemunho do Babilon, ele acredita que eles não o apoiariam no cancelamento do festival, e mesmo que o fizessem, o inimigo já estava lá dentro, então o Papa ainda estaria em perigo. A Silva então sugeriu separar o Papa dos outros cardeais, inventando alguma razão ou desculpa, e o Albert então concordou e arquitetou o plano como um todo. A cena mudou e vemos que uma freira está correndo com uma carta, enquanto outra freira, chamada Anastácia, a pediu para parar e questionou que carta era aquela. A menina mencionou que era uma mensagem do príncipe Albert e que era para ser lida apenas pelo Papa, mas ela, dando um total de zero importância para isso, resolveu abrir e ler, e demonstrando surpresa e incredulidade, apenas caminhou com a carta em silêncio e obviamente levou para quem, gente? Sim, pro pastor filho de Satanás, que está em outro de seus laboratórios podres. Anastácia relata ao cidadão o teor da carta, que menciona que o príncipe quer inspecionar as instalações da igreja com o Papa e os bispos em grupos separados. O Mefistófeles ali mencionou que provavelmente isso aconteceu por conta da lâmina artificial, e eles reconhecem que provavelmente o laboratório deles por lá foi de vala. No entanto, ela menciona que, pelo teor da carta, parece que eles ainda não sabem muito, enquanto o pastor continua montando seu Lego ali, dizendo que não sobrou mais nada do Guerra Civil a não ser aquele braço, e que apesar da causa da morte dele ter sido por conta do Luxa Máxima que ele tinha dado a ele, o braço esquerdo já tinha sido cortado, e que ele provavelmente se enfiou numa batalha que nem mesmo ele poderia reagir. E sabendo que há alguém por ali com tamanho poder, ele apenas diz que, mais do que tudo, ele quer esse poder para si, e que não importa o que o príncipe faça nessa altura do campeonato, ele já está em outro patamar, e que não importa o que o príncipe faça nessa altura do campeonato, porque ele já está em outro nível quando se trata de poder. Vemos então que a galera está toda reunida para o Festival do Advento, um dia que deveria ser abençoado, mas que já começa com um toró caindo do céu. O Papa Gittani até brinca que a culpa é dele por ele ser um homem da chuva. A Silva então anuncia que, por causa disso, o desfile externo foi cancelado e explica o plano. Para a segurança de todo mundo, os bispos serão separados e cada um terá uma escolta pessoal do grupo dela. O bispo Gamo até desconfia e pergunta por que raios eles vão se separar do Papa, mas o Gittani joga o migué, dizendo ali que foi ideia do jovem Albert para protegê-los melhor de qualquer maluco que guarde rancor da igreja. Mas a tal, que tá ali no cantinho, não é boba nem nada, apenas pensa que a verdade é que há um monstro disfarçado de humano entre eles. Ignorando a tensão, a Silva garante que eles darão conta do recado e pede para cada um seguir o seu guia. E aí a gente vê então o bispo Bartz. O cara é
todo esquentado, já sai gritando que não gosta do plano e que se algum idiota tentar atacá-lo, ele vai encher de porrada e mandar pra Deus. O Bispo Thor, todo filosófico ali, retruca que um homem de verdade deve falar com as costas e não com a boca. Eu não entendi isso. O Bartz também não entendeu nada, é por isso que você é um idiota, ou seja, me chamou de idiota também, mas enfim, a treta só não esquenta ainda mais porque a Bispa Melissa chega por ali e literalmente arrasta o Bartz dali, entregando o pacote pro Crow, que só acena com a cabeça, na dele, fazendo o Bartz resmungar sobre como aquele cara é antipático. Enquanto isso, a Tal tá na maior expectativa pra ver qual bonitão ela vai escoltar. O Galilei aponta pra um e a decepção bate forte, é o Bispo Akamaki, que é um careca e digamos que não muito agraciado pela beleza. A esperança dela de ter um segundo bonitão morre na praia, quando o outro é o Almaki, igualmente careca e igualmente feio. Ela aceita o destino a contragosto e um deles ainda reclama da má vontade dela. A coisa fica um pouco mais séria quando o Bispo Roselis vai direto ao Babilon e pergunta na lata: foi você que foi atacado pelo Padre Falso na região de Den, não foi? O Thor, ouvindo a provocação, já parte pra cima ali, acusando de terem insultado eles e tals. E o Roselis pede pro Thor relaxar e pergunta se ele já tem alguma pista do criminoso. E pra quebrar o gelo ou talvez causar um pouco mais de confusão, a Talia aparece por ali com uma garrafa na mão, oferecendo um gole de ânimo pros sacerdotes, por assim dizer. Ela até oferece para o Bispo Clow, que fica todo tímido e sem reação. A atitude dela irrita um dos bispos carecas que tá por ali, que grita chamando de idiota e questionando se ela se considera mesmo uma escolta, fazendo o Galilei se desculpar pela amiga. A cena então corta para o palácio, onde o Albert e seu pai, o rei Charles, aguardam a chegada do Papa. O rei comenta que faz tempo que não vê o Gitane, e descobrimos que os dois são amigos de longa data, desde antes de virarem rei e Papa. Mas o Albert não consegue relaxar. Na sua cabeça, ele só pensa: se aquele padre misterioso estiver mesmo aqui, eu espero que nada aconteça. Nesse momento, um soldado anuncia que a carruagem do Papa chegou. O Charles e o Gitane se encontram e começam a jogar a conversa fora, até que o Albert, agoniado pela situação, pede para eles entrarem. A gente então vê um flashback rápido dele mostrando um cartaz de procurado para o rei e perguntando se ele tem alguma pista. E o rei responde que não, que isso é impossível, mas que não podem cancelar o festival. A investigação vai ter que esperar. Ele diz que se algo acontecer, conto com você. De volta ao presente, o Albert só consegue torcer para que nada aconteça e que todos voltem para casa sãos e salvos. Enquanto isso, a tensão também tá no ar entre Silpha e Anastácia. Alguns fiéis até comentam sobre a beleza da Silpha, e a Anastácia provoca: parece que você é mais popular do que eu, por que não larga o trabalho de empregada e não se junta pra igreja? A Silpha dá um sorriso amarelo, mas por dentro o pensamento é um só: se você for o padre misterioso ou uma cúmplice, esse é o pior cenário possível. Ela sabe que a Anastácia é esperta e assessora do Papa, então só resta rezar para que ela não seja uma inimiga. Já a Anastácia, por sua vez, também está tensa. Ela pensa que mesmo depois de tomar a espada da Silpha, essa pressão que ela está sentindo é um desconforto imenso. Ela pensa que está num confronto 1 a 1. Graças à posição dos cavaleiros, mal ela consegue se mover. E ela termina com um pensamento sinistro, dizendo que está preocupada com aqueles corvos no telhado. Mas não há problema, vocês deveriam ter considerado o pior do pior do pior cenário. Eis então que as explosões começam. O Papa Gitane, com a maior calma, diz que parece que vai começar. E nisso uma explosão ainda maior acontece e o próprio Satanás surge do lado de fora da igreja. Um dragão negro horrendo que solta um grito que gela a espinha de todo mundo. O Albert entra em pânico e, em meio ao caos, a verdade é revelada por uma voz sinistra. É o caldeirão do inferno abrindo. Charles queria que visse esse espetáculo de um lugar privilegiado. É nesse momento que a gente descobre a verdade que explode a nossa cabeça. O Bispo Gitane é aquele padre diabólico. Temos então um flashback dele sendo escolhido para ser o próximo Papa. Durante um ritual com uma luz sagrada que deveria purificá-lo, ele é bombardeado pela energia, mas nada acontece. Os outros bispos ficam maravilhados, achando que ele não tem um pingo de mal no coração. Mas o pensamento do Gitane foi outro. Foi nesse momento que ele teve a certeza: esse turbilhão sombrio que nasceu em mim, isso supera a definição de mal dada pelo próprio Deus. Não importa qual seja o raio de luz, ele nunca será capaz de iluminar a minha determinação. Não há limites para esse abismo. O cara é basicamente o puro suco do caos, não adianta. De volta ao presente, enquanto o inferno tá rolando lá fora, o Gitane, com a maior calma do mundo, vira pro Charles e diz: lá fora está ficando mais barulhento, não é? Na verdade, eu planejava liberar quimeras do porão dessa igreja também, mas o jovem Albert destruiu a instalação pra mim. Mas não é problema, tá de boa. Nossa disputa logo se tornará uma grande onda que irá engolir esse reino
que será destruído. A cena muda e, paralelo a isso, vemos que os monstros estão surgindo pela cidade e atacando os civis. O Albert, desesperado, pensa: seu desgraçado, aquilo que eu deveria proteger era o que eu deveria destruir na real. Enquanto o caos estava rolando solto lá fora, o Gitane continua com sua palestra de vilão para o Albert. O mesmo vale para você. A lei desse país é baseada nos ensinamentos de Deus. Não cobiçar, não roubar. Esses ensinamentos óbvios são um erro. Não há problema em você fazer essas coisas. Você pode matar, pode roubar, só que você precisa ser puro com relação a isso. Mas aí uma luz divina corta o papo furado dele e uma voz imponente ecoa chamando pelo nome. E vemos que é o arcanjo Jiriel. O Gitane, nem um pouco intimidado, responde: é a primeira vez que eu ouço essa voz. Mesmo depois de tudo isso, seu chefe, Deus, não vai descer à terra. Eu esperava que se eu tocasse o terror por aqui, talvez ele viesse. O anjo, ignorando a provocação, pergunta: o que foi que te mudou, cara? Dependendo de sua resposta, eu vou te julgar. O Albert vê uma chance e pensa: é um mensageiro divino que tá por ali, gente. Cacetada. Se eu tiver com ele, talvez eu possa deter esse inimigo. Mas nesse momento, uma mão diabólica sai das costas do Gitane e prende tanto o Albert quanto o Rei Charles, enquanto o vilão diz que nem tem o dever de responder. O Charles, capturado, olha para o Gitane e tem um momento de clareza. Quando vi aquele sorriso, lembrei-me de você quando era jovem. Ou talvez, se seu filho estivesse vivo, ele teria aquele rosto. Foi a partir daquele momento que você mudou? O Gitane responde friamente: é isso que vai querer como suas últimas palavras? E com isso, ele esmaga o rei, e gritos de desespero ecoam, enquanto o rei, em seus últimos suspiros por ali, pede ao anjo para que salve o Albert e seus filhos. O Albert, por sua vez, grita para o anjo salvar seu pai, mas o Gitane apenas debocha: fiquem de boa, gelem o sangue, porque eu vou mandar todo mundo de vala para o reino celestial. E é nesse momento que a gente ouve um estalar de dedos. O Jiriel solta a bomba. Ele está aqui na Terra sem permissão do Reino Celestial e a pessoa que estalou os dedos é o novo patrão dele por aqui. E quem vocês acham que é? Numa caminhada lenta e dramática surge ele, o nosso querido prota, o Lloyd. E Gitane, ao ver ele, se lembra do encontro no jardim que eles tiveram e percebe a enorme besteira que fez. Ele pensa: mandar você de vala completará meu abismo. Um ser tão poderoso, acompanhado por um anjo. O que mais eu poderia chamá-lo senão de próprio Deus? Mas o Lloyd, com a maior tranquilidade do mundo, corrige: eu sou apenas um príncipe, mané. E ainda sou o 7º príncipe, ou seja, tô no final da fila. E com aquele estalar de dedos, a gente viu que o Lloyd transportou todo mundo em segurança para o castelo de Salon 1. Lá, o Albert e o Rei Charles, que sobreviveu, alertam suas tropas de que o Papa é o real inimigo e mandam todos protegerem o povo. De volta à igreja, o Gitane encara o Lloyd e fica chocado, mencionando que agora ele entende um pouco mais, porém um pouco menos. Para ocultar sua mana, ele queima uma quantidade absurda de mana sem qualquer propósito. Você é bom em esconder isso, assim como eu. O Grimoire então cola por ali e avisa o Lloyd que a Ashe e a Sarah estão bem. Lloyd diz então que entendeu e pede para que eles vão ajudar a cidade, porque há mais quimeras do que ele imaginava, provavelmente ele não vai conseguir se afastar dali por enquanto. E o Jiriel, querendo acertar as contas, pede para lutar, mas o Lloyd o corta na hora, dizendo que ele não vai poder vencê-lo. O Grimoire por dentro surta. Cacete, ele tá nesse nível. Temos então mais um flashback rapidinho, onde vemos o Green perguntando por que eles não se teleportam direto para o padre, e o Lloyd explica que só encontrou ele uma vez e que o cara estava escondendo seu poder, assim como ele. Agora, o Green entende, o inimigo pode ser do nível de um demônio. Ele se recusa a deixar o Lloyd sozinho, gritando que ele vai fazer alguma loucura. O Lloyd jura juradinha ali que não vai fazer, e o Green, a contragosto, confia e sai com o Jiriel. Sozinhos, o Gitane invoca a Excalibur profana, mas nesse momento o Lloyd libera uma energia absurda e explode simplesmente tudo ao seu redor, causando um impacto gigantesco no próprio Gitane. Ele lança um feitiço chamado Onda de Chamas Intensas. O Gitane consegue se defender, mas o Lloyd aparece atrás dele se teletransportando e mete uma senhora de uma joelhada no seu rosto, esbagaçando com o nariz do rapaz. E nesse momento a trocação basicamente era o Lloyd batendo e o Gitane apanhando, com o Lloyd usando a respiração da Tal para espancá-la ainda mais. Para finalizar, ele invoca a magia e 7 divinas, fazendo um monte de espadas empalarem o Gitane, deixando tanto o Green quanto o Jiriel, que observavam de longe, assustados com o que viram. O Lloyd, no topo de tudo aquilo, olha para o vilão que tá por ali esbagaçado e diz: Gitane, meu querido Gitane, há tanta coisa que eu quero conversar contigo, meu querido, mas antes disso, eu preciso te dizer:
Se aprontou. Vemos nesse momento que a situação na capital real está um verdadeiro caos, onde os cidadãos tentam desesperadamente fugir de uma horda de mortos-vivos. Galilei entra em ação para salvar os que foram atacados, e a Talia, que está junto com ele, pergunta ao seu colega se esse é o pior cenário possível. Porém, ele responde que na real está tudo sob controle, pois tudo já estava nos cálculos do Lloyd. Temos então um flashback, e a gente vê que por já ter uma ideia da conspiração, nosso prota pediu para Ash e para Saria o deixarem participar do recital. No início, todo mundo ficou surpreso, sem entender o motivo, e o Albert até disse que eles estavam no meio de um plano para proteger o Papa, mas o Lloyd respondeu todo tranquilo que não haveria nenhum tumulto, então não precisavam se preocupar. Além disso, ele não poderia ajudar muito na escolta, porque ele era fracote, e como o argumento fazia sentido, o segundo príncipe concordou, achando que deixar o moleque na igreja talvez fosse o mais seguro. Quando a galera vazou dali, o Green, todo curioso, perguntou por que o Lloyd tomou essa decisão. Ele então revelou que acha que o próprio Papa é o cérebro por trás de tudo, e isso deixou todo mundo embasbacado. O Jiriel inclusive perguntou em que ele se baseava, e a resposta foi: no meu instinto de detetive. E com uma resposta tão profunda quanto um pires não iria servir, nosso prota foi mais longe e explicou que para começo de conversa, a pessoa tem que ter tempo para fazer tanta pesquisa, e essa ociosidade se encaixava com o Papa. Além disso, é necessário ter grana para tal. E bem, isso também coloca o Papa em uma posição muito suspeita, portanto, ele era o candidato mais óbvio nesse caso. Por isso, o Lloyd decidiu esperar ali até a grande festa do advento. E agora, no presente, tudo está acontecendo exatamente como ele previu, e a missão deles era simples, ou seja, proteger a cidade. No alto, testemunhando a magia das 7 divindades atravessar o Githani, tanto o Green quanto o Jiriel observam em choque o poder do nosso prota. O inimigo, ainda vivo, se pergunta como ele tem a audácia de dizer que é apenas um mero príncipe. Nisso, ele cria uma chuva de luz para contra-atacar, deixando o Green preocupado. Mesmo assim, ele não esquece da missão e ordena que o Jiriel vá derrotar as quimeras e volte rápido. O loiro pergunta se o mestre, sendo tão forte, precisa da ajuda deles, e o Green diz que sim, pois percebeu que o Lloyd tá putaço. Depois de tudo que aconteceu bem na frente dele, o humor do Lloyd já era. O cara causou uma confusão dessas no território dele e com certeza ele vai pagar aí com juros por isso. Enquanto isso, o Papa admite que não se importa mais com o Jiriel ou com o pai do Lloyd. A luz dele se transforma então, transformando-se em um símbolo para eliminar o sétimo príncipe. Ao derrotar um deus como Lloyd, o abismo dentro dele seria completo. E ouvindo isso, o jovem príncipe não dá a mínima, dando apenas um sorriso sinistro e convida o oponente a atacar. A cena corta para o Babylon, que está correndo com 2 clérigos. Ao vir um corvo fazendo o Rudo Jureg 3 vezes, ele saca na hora que o mandante é o Papa. Aren, que está por perto, acha que essa ação é péssima, mas felizmente o sétimo príncipe já havia previsto isso. Ela pensa que ainda precisa ficar de olho nos outros clérigos, pois eles podem ser cúmplices. O Dante, por exemplo, tem aquela cicatriz enorme no rosto, então ele parece suspeito e já vira alvo da garota. Porém, como ela ficou distraída, acabou baixando a guarda e acabou sendo atacada por um inimigo, mas acabou sendo salva por um bispo que faz jus à frase de que o inferno é lotado de boas intenções, pois enquanto ele diz que apenas quer ajudar ela, na real ele parece um puto de um pervertido, algo que a menina obviamente também percebe e por consequência acaba pagando o maluco com um socão de frouxar os dentes. E enquanto ela tá preocupada por ter agido no impulso, o nojeiro ali está estatelado no chão, mencionando que ele jamais lavará seu rosto. Olha as ideias. Vamos agora pra Silpha, que ao ser atacada conseguiu desviar no detalhe e não poderia ser por outra pessoa que não fosse a Anastácia, afinal ela é cúmplice do Papa. Voltando ao lado de fora, vimos que os outros inimigos poderosos do lado do Githani começam a aparecer. Um deles tem uma quantidade de mana tão absurda que deixa o grupo do Galileu apavorado, pois ele é no mínimo de rank A. Ele se apresenta como Grimoire, o tomo proibido, e isso deixa a Talia chocada sem acreditar que isso é verdade. Os outros 2 clérigos conhecem a história do demônio lendário que causou um caos em Salon e acha que o selo foi quebrado. Mas o mais confuso é que a galera do Lloyd ali pensava que eles já tinham um Grimoire no time. E o impostor ainda age como se fosse original, dizendo que veio se vingar do país, que ousou selá-lo e tal. A cena então muda e no grupo do Crow, ele e o clérigo irritado estão atraindo os monstros para outro lugar.
O Bats não se importa de ser uma isca, mas quer saber qual é o próximo passo, enquanto o Crow expressa que está preocupado com quem ficou na igreja, mas o outro tranquiliza, dizendo que Melissa está por lá, e ela é forte como o diabo, mencionando que ele é tão forte quanto ela. Porém, nosso mano de cabelos vermelhos apenas continua correndo e o ignorando, algo que deixou o clérigo pistolaço de raiva, enquanto o Crow continua em silêncio, pensando apenas que algo errado não tá certo e que tem mais coisas rolando por ali, pois até os seus corvos mensageiros estão estranhos. Nesse momento, o Crow salta para verificar a situação e se depara com algo que faz seus olhos se esbugalharem, enquanto Bats cola por ali e diz que mesmo que eles sejam capangas do segundo príncipe, ele ainda não confia neles, mas ao olhar pro dragão negro de rank SS medonho que está destruindo a cidade, ele não consegue dizer mais nada, e quando pergunta o que diabo está acontecendo, o Crow já sumiu e ele então percebe que o Crow está avançando contra o dragão sem hesitar, e isso faz o Bart se lembrar do ensinamento do Dante, onde ele dizia que um homem não precisa aceitar garelando por ali e suas costas deveriam falar por si. Além do fato do visionário ter sido um gênio, suas palavras fizeram todo sentido nesse momento, e com isso ele sumou uma arma que parece um porrete cheio de prego, mencionando que ele está dando mais um passo para se tornar um grande bispo, e com isso ele se junta ao Crow para ir pro tapa contra o calango gigante que está diante deles. Enquanto isso, a Tal está sendo atacada por um oponente extremamente forte, e a consequência dessa trocação é que a garota acaba sendo arremessada no chão na velocidade do som e sem chances de se defender. A inimigo se senta em cima dela, saboreando a vitória, e diz que seu punho da flor despencante capota o uno do adversário com um golpe só. Os dois clérigos que assistem a cena tremem de medo. Eles viram a Tal atacar continuamente, mas o inimigo bloqueou tudo com seus 6 braços. Eles gritam, perguntando se a cabeça de bolinha está bem, mas o inimigo os aconselha a aceitar a situação, pois seu golpe foi impiedoso e vendo que os gêmeos são incômodos, ele decide acabar com eles também. Porém, nesse momento, contrariando todas as expectativas, a Tal simplesmente se levanta, deixando todos chocados. O inimigo pergunta por que ela ainda está viva e só então percebe que um de seus braços foi arrancado. Acontece que no último segundo, a Tal conseguiu absorver o dano da queda com o braço, usando ali como se fosse um travesseiro. O oponente ri e acha que seria melhor ela ficar quieta e refletir sobre a vida. Porém, a Tal diz que não pode fazer isso, pois ela percebeu que a arte marcial lendária que está sendo utilizada pelo inimigo é o punho da flor despencante. E esse é um estilo imaginário que desapareceu em uma única geração sem outros discípulos, mencionando que ela acha que o Etéreo de Chakra, o fundador desse estilo, está dentro dessa quimera. A demônia então surta e diz que seu estilo foi aperfeiçoado depois de ter ganho esse corpo de quimera, pois agora possui, além de tudo, um reflexo incrível graças aos seus 6 olhos que nenhum humano possui, além dos 6 braços que podem causar muito estrago em batalha. A Tal pergunta por que ele quis se tornar mais forte e vender sua alma, lembrando nesse momento que ela teve que treinar todos os dias até chorar. Tudo isso para ser popular, e a oponente acha esse motivo ridículo. Tal então questiona se o que ela fez com seu próprio rosto também é um motivo ridículo, e isso deixa a demônio em silêncio. A Tal solta o cabelo para lutar a sério, dizendo que o oponente é apenas um fugitivo da vida humana. Ela reconhece que a filosofia dele pertence à escola dos 100 punhos floridos, o que deixa Chakra ainda mais furioso. Temos um flashback que mostra o Chakra perdendo uma luta e levando um sermão de um velhote, que dizia para ele que se ele falhasse 100 vezes, ele deveria tentar mais 1 milhão de vezes, e que uma única derrota não deveria ser capaz de desanimá-lo, e esse velho era um mestre do estilo dos 100 punhos floridos. O demônio filosofa que fez a escolha mais lógica, pois se tornar uma quimera representa se tornar mais forte, e uma fedelha que nem viveu 2 décadas jamais seria capaz de entender isso. Nesse momento, a Tal prepara-se para o ataque com uma intensidade colossal, enquanto a versão quimera do Chakra mentaliza que ela está sendo estúpida em querer atacar de forma direta novamente. Porém, meus amigos, em um fucking piscar de olhos, a Tal avançou na demônia com muita sede ao pote, mas antes do golpe temos um flashback, onde o Chakra, em desespero pelo término de seu clã por conta de ninguém querer herdar o estilo, resolve se jogar de um penhasco, e além de burro, ele ainda é azarado, pois quase virou guisado lá embaixo e ainda assim permaneceu vivo por mais um tempo, portando apenas uma vontade, mandar alguém de vala com um único golpe. Nisso Gitane surgiu por ali, fazendo a propostinha indecente, dizendo que tudo de bom acontecerá com ele, se ele aceitar o seguir e tal, e o Mano Chakra aceitou o acordo. Voltamos então ao presente e vemos que a Tal não ironicamente afundou a sola na fuça do desprovido de beleza, fazendo com que os olhos dele saltassem pra fora ali, tipo umas bolas de árvore de Natal, e com uma rajada de golpe simplesmente brutal, ela manda o Chakra conferir se o céu tem pão ou não.
Os careca, depois de bombardear as cuecas de tanto medo, agora comemoram aliviados que a cabeça de Bolinha salvou o rabo deles. Eles pensaram em mencionar que ela teve uma batalha fácil e tal, mas a real é que a tal persistiu para um caralho, tanto que como consequência vemos que a vitória só foi possível porque toda vez que o Satanás a segurava, ela arrancava um braço dela. Se vocês acham que o que aconteceu é impressionante, pra mim, o que realmente impressiona é que o Chakra, mesmo tendo virado estopa, ainda estava vivo, perguntando o que ela achou de sua técnica. Os dois clérigos iriam purificá-lo, mas a Tal os impede. Ela se senta e admite que os movimentos dele eram incríveis e que ela perdeu. Mesmo agora, os 5 braços arrancados ainda a atacavam sem parar, fazendo o sangue jorrar. No final, ele não desistiu, então merece reconhecimento. E ouvindo essas palavras, a alma lá dentro se comove e chora, pois tudo que o Chakra quer é o que no fundo todo mundo quer. Seja eu com esse recap pedindo seu like e sua inscrição, seja você que está assistindo e pensando na sua waifu ou no seu presentinho de Deus. Todo mundo só quer ser reconhecido e aprovado, e satisfeito com o que recebeu, seu corpo se desfez do nada. Vamos agora para a Thalia, que está com dificuldades contra o demônio, pois a habilidade dela não funciona contra eles, visto que eles têm uma capacidade de regeneração absurda. Galileia pede para os dois clérigos recuarem para proteger a igreja, enquanto a amiga deve utilizar sua magia sagrada para suporte. Ouvindo isso, o inimigo ri com desdém, achando que os truques baratos deles não funcionariam contra o poderoso Grimoire. A Thalia, irritada, o chama de impostor. Mas o nosso mano Galileia pensa que talvez esse ali seja o original, e o pequeno demônio que eles possuem ao lado deles talvez seja o falso. E quando o inimigo estava pronto para lançar um ataque, eis que a cabeça dele sai simplesmente voando com a bicuda certeira. Nesse momento, o fantasma que habita a cabeça da caveira ali olha com atenção e treme na base. Afinal, ele percebeu que o verdadeiro Grimoire foi quem caceteou com ele. Nesse momento, o Grimoire, numa versão meio que humana, por assim dizer, utiliza um feitiço chamado Tiro Obscuro, e minhas armas, o poder do cidadão é simplesmente absurdo. Nisso ele joga o Gasparzinho pro Galileia e pede para ele purificá-lo, enquanto corre para ajudar em outro lugar. A Thalia pergunta que tipo de ser era aquele que ousava usar o nome do Grimoire. Ele admite que em vida era um mago especializado em magia antiga e um grande fã do demônio lendário. Ouvindo isso, ela o purifica sem mais delongas, percebendo que eles acabaram de ver era o Grimoire de verdade. O pau está atorando entre Gitana e o Lloyd, e o vilão tá animadão, pois não consegue ver os limites do nosso prota. Mas ele se acha em vantagem. Enquanto isso, o Rosales tenta cortar a cabeça de um porco gigante, mas percebe que a pele do bicho é dura demais. O Thor e o Babylon chegam para ajudar, mas ele se regenera no mesmo instante. Eles sacam que não podem derrotá-lo, pois ele continua crescendo e ficando mais parrudo a cada golpe. O bicho revela que é um orc comestível, mas nem ele sabe como seu corpo funciona. E eu já estou achando que o criador está indo longe demais, hein? O Babylon percebe que ele não é uma quimera criada pelo Papa, mas não entende o que é esse ser. Nisso, o orc avança e soca o Babylon, mandando voar através de umas casas ali. E o cara de cabelos verdes se pergunta por que ele sempre acaba sendo esbagaçado. Quando o orc ia finalizá-lo, o Babylon pergunta por que ele odeia tantos humanos. O Thor também quer ouvir a história, acreditando que pode guiá-lo para o caminho certo. E o orc decide então contar tudo. Num flashback, descobrimos que o porco foi criado por um alquimista, como se fosse uma obra-prima, já que sua carne, em teoria, não queria acabar. O alquimista o corta em pedaços, mas ele se regenera, ficando ainda maior, e com isso ele acha que vai conseguir resolver a questão da fome no mundo todo e o batiza de refeição completa. O porcão fica feliz em poder ajudar de alguma forma, mas quando o alquimista prova sua carne, ele acha tenebrosa e diz que ninguém vai conseguir comer aquilo. O Refeição Completa, pistola, queima o laboratório, foge e passa as noites fazendo as pessoas provarem sua carne, mas todo mundo vomita. Ele cai no desespero, pois nasceu para ser comida, mas seu gosto é tão ruim que nem as larvas o querem, e eu urrei com isso, gente. Nesse momento, então Gitana o encontra chorando. Ele usa sua mão sinistra para comer a carne do porco e acha maravilhosa, não apenas pelo gosto, mas pela regeneração. Ele diz ao Refeição Completa que sua habilidade não é para os humanos e sugere usá-la para fazê-los sofrer, já que o tratam como gado. De volta ao presente, o Refeição Completa jura vingança, mas o Babylon se lembra da fome que passou quando ele era menor e diz que teria abraçado o Refeição Completa se o tivesse encontrado antes.
prometendo transformá-lo em um prato de porco delicioso, e isso tomou um rumo no mínimo inesperado. O Babylon então se prepara para cozinhar, mas o Rosales fica nervoso com a aura roxa do bicho ali, da carne do bicho. O Babylon então percebe que a carne é dura como aço, mas quando ele a toca, ela de repente amolece, se remexendo toda, e meu senhor, eu não sei se é porque eu tô com um pouco de febre, gente, ou o quê, mas esse anime parece estar mais viajado do que eu esperado, hein? Ele pede desculpas por atacá-lo, e o pedaço de orc simplesmente se cobre com farinha de rosca, permitindo que o Babylon o cozinhe. E mesmo com um cheiro avassalador, o Babylon consegue fritá-lo e serve para os bispos como se fosse um lombo empanado. Eles admitem que a aparência está boa, e o Refeição Completa os desafia a provar, e se eles não gorfarem, ele reconsiderará sua vingança contra a humanidade. Os bispos, nervosos, dão uma mordida e ficam simplesmente maravilhados com o quão delicioso é. Eles se imaginam se divertindo, aproveitando o sabor suculento. O Refeição Completa não acredita no que está vendo, mas eles garantem que está incrível. Ele então pergunta o truque, e o Babylon revela. Ele purificou a carne antes de cozinhar, dizendo que o Refeição Completa é uma boa pessoa que só queria ajudar, mas a rejeição o corrompeu. Vendo todos amando sua carne, o Refeição Completa chora, finalmente se sentindo aceito. Ele então pede ao Babylon para purificá-lo de vez, mesmo que perca seu poder de regeneração, pois ele quer que a pessoa que o entendeu coma a melhor parte dele. Lá ele, hein? Mas o Babylon usa seu feitiço e o Refeição Completa vira um porquinho fofo, pronto para pular na lareira. Mas o Babylon o impede, pois não teria coragem de sequer consumi-lo. Então, com isso a cena muda e vemos que a Silpha bloqueia os ataques da Anastácia e consegue empurrá-la. A Anastácia fica impressionada que a Silpha se defende com apenas um candelabro, mas debocha, dizendo que ela não é nada comparada ao seu mestre. A Anastácia, sabendo a reputação da Silpha como aventureira, pergunta por que diabos ela largou tudo para ser uma empregada, e ela revela que é porque encontrou a pessoa com quem quer estar. Surpresa, a Anastácia percebe que ambas lutam por seus mestres e usa sua feitiçaria divina para criar uma ilusão de gigantes. A Silpha se defende como pôde, esperando o momento certo para usar o amuleto que o Lloyd lhe deu e virar o jogo. A Anastácia observa a Silpha e percebe como ela é nobre e bonita, notando que ela mesma é o oposto, no caso, feia e suja. Ela se lembra de seu mestre dizendo para ela ir embora se não quisesse segui-lo, mas ela decidiu ficar. Ela vê que o candelabro da Silpha quebrou e se prepara para finalizá-la, mas a Silpha de repente usa seu amuleto para invocar uma espada luxa, com a qual ela domina a Anastácia. Com isso ela a derrota, mas a Anastácia se pergunta por que ela poupou sua vida, e eu preciso dizer, que trocação intensa temos entre essas duas, hein? O quebra-pau desse anime é simplesmente incrível. A Silpha então revela que o Lloyd lhe deu uma esfera que ela pode usar para materializar sua luxa, pois ele sabia que a igreja tiraria sua espada. Ela menciona que seu mestre é sábio e heróico, mas que ela o repreende às vezes porque ele comete erros e que ela esperará que ele revele todos os seus segredos. Ela percebe que está sem mana, chocada que criar a espada a drenou completamente, e Anastácia reflete que nunca conseguiria repreender seu mestre e que o coração dele está cheio de trevas por causa de algo do passado. A Silpha diz que ela não tem o direito de julgá-la, mas a Anastácia espera que, através dessa batalha, uma voz consiga alcançar o coração dele. Em outra mudança de cena, a gente vê a Asher e a Saria cavalgando no Shiro, que as leva até o piano. Elas veem que a cidade está em chamas e a Saria diz para Asher se preparar para a apresentação. Mudamos então de cena e vemos que o dragão continua causando caos pela cidade. O Bats protege o Crow, dizendo para ele parar de usar seus poderes, mas ele vê que um garoto está prestes a ser esmagado e usa sua fala amaldiçoada para parar o dragão. Nisso o Bats salva o garoto, mas o Crow chega ao seu limite e não responde mais. Enquanto isso, vemos o Dante fumando ali um cigarrinho no meio da batalha e a Aren se pergunta se esse cara de boas é do mal, enquanto o bispo que ela esbagaçou se oferece para ajudar. O Dante pergunta se ela sabe quem é o responsável pela bagunça, e sem saber o que responder, ela decide confiar nele e conta que o Gitane está por trás de tudo. Em uma nova mudança de cena, agora voltamos ao Lloyd, que bloqueia a espada do Gitane com sua barreira e percebe que o Gitane usa feitiçaria do tipo purificadora para atacar. Ele vê os símbolos nas espadas e saca que o Gitane está especificando o que quer que elas purifiquem. Nosso prota nota que ele só pode usar 3 símbolos de cada vez, mas acha que o Gitane é interessante, já que ele pode mudar as assinaturas de mana dos deuses. Voltamos então ao Bats, que diz ao garoto para correr para o abrigo. Nesse momento, o dragão tenta esmagar o Crow, mas o Bats o salva a tempo, dizendo que os civis foram evacuados. O bispo percebe que o dragão está rindo deles e invoca sua arma divina, mas leva um soco e é jogado para longe, e quando o dragão
dragão está pronto para esbagaçar com o Crow, a Tal e a Silpha chegam por ali para salvar o rabo dele. Nesse momento, o dragão prepara seu sopro de energia contra as garotas, mas elas o atacam. Com isso, temos então um flashback e descobrimos que o dragão, ao nascer, percebeu que ele era um escravo daquele tal do Gizarme. Ele permaneceu leal, mas quando o Gizarme conseguiu o que queria, ele o descartou. E pra essa aí de vala, o Gitane então o encontrou e a Anastácia nota que há um Lorde Demônio por perto, mas o Gitane se aproxima do dragão, que percebe que ele é o seu novo mestre agora. Ele então o transforma em uma quimera, dizendo para ele encontrar seu corpo para encontrar sua verdadeira natureza. De volta ao presente, o dragão diz que está começando a entender sua natureza e ataca a Tal. Silpha percebe que ele vai finalizá-la e usa sua habilidade de espada para cortar a mão dele, mas ele a esmaga no chão, dizendo que está começando a se divertir. Ele observa o Bats implorando pela vida do Crow e se diverte com as expressões dele. Quando ele ia destruir o abrigo, a Tal e o Bats tentam impedi-lo, mas são facilmente derrotados. O Bats então grita por ajuda, mesmo que seja do diabo ou de qualquer outra coisa, e é nesse momento que o nosso Mano Green de repente o soca para longe e todos ficam surpresos ao vê-lo. O Diriel se aproxima dos bispos, dizendo que vai focar em curar o Crow, e o dragão surta ao ver o Green, que se apresenta como Grimerson, um aventureiro errante, e quando a Silpha pergunta sobre os chifres dele, ele explica que são apenas acessórios. O dragão tenta pegá-lo, mas ele quebra sua mão com facilidade. O Green começa a atacar o dragão, cacetando o bicho com muita violência e zombando dele, dizendo que o ouviu rindo enquanto atacava seus amigos e que um dragão negro não pode chegar ao reino humano sozinho, então ele acha que foi abandonado por seu mestre. Ele diz que o dragão é tão patético que ele nem sente vontade de matá-lo e pede para ele fugir, mas o dragão se recusa e prepara seu sopro de energia, querendo morrer lutando, e com isso o Green usa seu tiro obscuro em espiral para obliterá-lo. E enquanto ele vira Fuligem, o dragão se lembra do Gitane dando às suas quimeras uma esfera para passar dessa para melhor, mas ele decide não usá-la, pois ele está grato pela chance de morrer lutando. O Green então consome o dragão, ficando mais forte, e diz que eles deveriam ir para cima das nuvens para ajudar o Lloyd. Cena muda e o Gitane vê o tiro obscuro e percebe que suas quimeras foram derrotadas. Ele então usa sua habilidade Os 10 Mandamentos, que faz chover ovos na cidade, e um deles cai no abrigo inclusive, e ali surgiu uma quimera de rank S. O Lloyd pensa em se teletransportar para eliminá-los, mas o Gitane não permite e o ataca sem parar. Vemos então que uma das quimeras derruba o Galileia, permitindo que os monstros entrem na cidade. A Talia percebe que a quimera é mais forte e o Galileia sugere recuar. As pessoas no abrigo imploram para os guardas abrirem a porta, mas a Catrina explica que não podem. Nesse momento, a mulher estava para sofrer um ataque pelas costas, mas os aventureiros, aqueles doidão lá do QI 83, a salvaram. E voltamos para a treta acima das nuvens, onde o Gitane continua atacando o Lloyd e revela que seu objetivo é conquistar o país e mudar sua religião, já que todos acreditam em um deus que não existe. A Escher e a Saria de repente começam a se apresentar e a magia divina da Escher aumenta o alcance da música por toda a cidade. A voz dela ajuda a acalmar as pessoas e as quimeras ficam atordoadas ao ouvi-la. O Gitane para, perdido em memórias, e o Lloyd aproveita a chance para usar o seu teleporte e eliminar as quimeras. Ele diz que não se importa com o passado do Gitane, apenas com a magia, e que vai capturá-lo vivo, mostrando as cabeças das quimeras e diz que agora é a rodada final. Dante avisa Arém que a situação mudou, mas que a canção é perigosa, já que as cabeças das quimeras explodiram quando começou a tocar. Ele sabe quem é o responsável e quer matar todos os monstros. Uma quimera então o ataca, e ele corta em pedaços, dizendo na sequência que vai procurar a Escher e Arém decidir com ele. Ele diz que ela é mais útil do que o bispo que carrega e que deveria se juntar ao clero, mas ela não demonstra interesse e ele revela que gosta de pessoas com segredos, pois um toque de escuridão é o que as torna humanas, e ao vê-lo partir, ela percebe que ele lembra o Jade, determinado a parar o Gitane. Temos então um flashback e nele vemos que o Gitane tinha uma vida feliz com sua família e costumava cantar para o seu filho. Ele começou a cantar na igreja e o Diriel, mesmo odiando sua voz, lhe deu um passe livre para usar a magia divina sem ritual, porque as pessoas dependiam dele. Depois de se tornar bispo, ele encontra um bandido que acaba por ser o Dante e eles se tornam melhores amigos. O Gitane e o rei discutem sobre política, mas ambos decidem fazer o seu melhor. Um dia, o Gitane encontra Anastácia em frente à sua casa, totalmente desnutrida, e a convida para entrar. Mas ao entrarem, ele descobre que sua família foi de vala. Ele começa a sentir muito ódio, questionando por que Deus não fez nada. Nisso ele confronta o assassino, que continua a comer. O Gitane tenta purificá-lo, mas o homem morre de fome e ele percebe que as ações do homem eram puras, por assim dizer, pois ele só matou para se alimentar e isso faz questionar sua fé.
Todos começaram a chamá-lo de santo, e os padres o purificaram antes dele se tornar o papa, mas isso não limpa a escuridão de dentro dele, e ele pensa que não é mal e planeja mudar a religião do país. Voltamos então ao presente, e o Lloyd diz que já chega dessa história deprimente do Gitane, pois isso já tá deixando até a imagem do anime em um tom de cinza. Ao que o vilão acha que o Lloyd não quer ouvir isso por ser um deus, mas o Lloyd simplesmente esmaga a cabeça dele. Voltamos então pra Ashe, e vemos que o Babylon percebe que ela está se esforçando demais, e vemos que as quimeras estão tentando detê-la, mas o Shiro as despedaça. O Gitane grita de dor enquanto o Lloyd o ataca de novo, cortando seu braço e depois o outro. Ele acha que aquilo ali é uma espécie de teleporte, mas o Lloyd explica que está utilizando ocultação em alta velocidade, tornando sua magia invisível e extremamente rápida, o bombardeando com gelo e fogo na sequência. O Gitane usa os fios do escudo espinhal para se defender, mas o Lloyd aparece acima dele com um fucking meteoro, que ele mal consegue bloquear, e a voz da Ashe o distrai, permitindo que o Lloyd o apunhale com suas 7 deusas. Nesse momento, o Lloyd quer testar se a magia divina pode mudar o coração do Gitane, então cria um círculo de luz massivo, mas o Gitane o bloqueia com símbolos antidivinos. O Lloyd sabe que ele só pode utilizar 13 de cada vez, então prepara seu ataque, enquanto o Green e o Jiriel dizem para ele não ter piedade, e ele os absorve em suas mãos. O Gitane percebe os ruídos na canção, pois suas quimeras estão atacando a Ashe, mas o Lloyd já sabe. Vemos o Shiro sendo sobrecarregado, mas então a Saria pede para ele se juntar à canção e o seu uivo repele as quimeras. Com isso, nosso prota então se prepara para usar um feitiço de 3 elementos ao mesmo tempo, o que deixa o Gitane em verdadeiro pânico. Ele prepara seus símbolos e as nuvens congelam enquanto o Lloyd usa uma conjuração tripla que invoca uma rajada massiva de gelo. Ela colide com os símbolos do Gitane, que luta para se defender, pensando que o Lloyd é o paciente mais fraco do CAPS, pois seu feitiço poderia esbagaçar o mundo inteiro, e tanto é verdade que a tempestade de gelo causa pânico na cidade. O Shiro percebe que as quimeras estão prestes a alcançar a Ashe, mas a Anastasia e o Dante chegam e as cortam, e o Dante nota que o poder que estão enfrentando deve ser de um deus, e caras, a canção entoando, o sangue voando e a treta rolando é uma verdadeira catarse esplêndida. De volta ao Gitane, ele pensa em todos os seus atos malignos e se pergunta por que Deus não o julgou. De repente, ele vê seu filho, que o chama para cantar, e ele começa a chorar, lembrando-se de como ele era feliz e não lembrava disso. Ele percebe que o Lloyd está prestes a atacá-lo, então dispara uma luma máxima, mas o Lloyd a bloqueia sorrindo e contra-ataca com o mesmo feitiço, perfurando as nuvens e que faz chover sobre a cidade, dessa forma, curando as feridas de todos. O Dante se pergunta o que acabou acontecendo, e a Anastasia se lembra do Gitane dizendo que a chuva o segue porque o céu o odeia. Nisso o coração de todos é purificado, mas o Lloyd se pergunta se funcionou no Gitane, já que ele não mudou nada. O Gitane então conta seu plano, que ele queria que os bispos o julgassem em nome de Deus. Ele nunca esperou que o Lloyd e a Ashe o parassem, pensando que Deus deve viver na voz cantante da Ashe, mas o Lloyd revela a ele um motivo pelo qual ela se tornou uma irmã, que é simplesmente porque ela ama cantar na frente de todos, ou seja, não tem nada a ver com Deus. E o Gitane não consegue acreditar que não tem nada a ver com Deus essa parada. Ao que o Lloyd lhe entrega uma espada, dizendo que a pegou e que estará esperando por ele em Lordost. A cena mudou, e vemos então que todos ouviram a notícia de que o Gitane foi de vala e que o culpado se disfarçou de papa. O Albert acredita na notícia, mas o Rosales fica fodido da cara, pois ele sabe a verdade. Mas o Dante manda ele gelar o sangue, explicando que a reputação da igreja está em jogo. O Rosales acha que ele deveria ser o próximo papa, mas o Dante diz que já encontrará a pessoa perfeita para isso. E no momento em que a cena corta, vemos que um dos cardeais está convidando a Ashe para se tornar a próxima papa. Ela acha que deve haver um erro ali ou algo do tipo, mas ele diz que é para ela fazer o teste e ela quase pare uma bigorna de nervoso. Conforme o plot desenrola, vemos a Saria tocando piano, mas percebe que o Lloyd está em seu quarto. Ele se desculpa mencionando que bateu na porta, mas a doidana não percebeu, e ela desconversa e o lembra de como ele previu toda a catástrofe que iria rolar, onde ele pediu a ela inclusive para tocar piano quando sentisse que a cidade estava muito barulhenta, mencionando que iria organizar o palco para elas. Ela questionou o porquê dele contar isso somente pra ela, e ele apenas responde que se abrisse o bico pra mais alguém, era provável que impediriam o recital de acontecer. Ela pergunta se correspondeu às expectativas dele, mentalizando que tanto ela quanto ele dariam a própria vida pelas coisas que amam, ao que Lloyd alegremente responde que foi o melhor recital de todos. Nesse momento ela começa a tocar e o Lloyd percebe que aquilo ali é uma anotação conjurativa, mentalizando que ela ouviu as conjurações dele e com isso ela copiou tudo na base da audição. Ele então começa a ficar nervosão e pergunta se ela ouviu acima das nuvens e percebendo que falou demais, tentou desconversar.
ao que a Sarah apenas pergunta se ele achou o Festival do Advento divertido, e enquanto ele não responde, ela pensa que ele provavelmente não a atrapalhará, e ela também não tem intenção de fazer isso, então tá de boa. Em uma nova mudança de cena, agora em Lordost, vemos que Jiriel está, digamos que animado para ver as garotas nas fontes termais, mas o Green o impede, enquanto a Asher menciona que não está pronta para se tornar a próxima Papa. O Lloyd aparece de repente e a Asher pergunta o que ela deveria fazer, mas ele não parece importar, então ela ameaça nomeá-lo como Papa. A Sarah acha que a Asher é perfeita para esse papel e ela lembra de sua paixão por cantar e tals, e a Asher percebe que a Sarah está certa, então decide aceitar a posição, e com isso a cena muda e já vemos ela mandando Venogogó na frente de todos, agora como a nova Papa. E enquanto a cantoria rola, vemos que a Lamy e o Gitane estão do lado de fora diante de um túmulo, e por último vemos a Anastácia observando-os à distância, enquanto Lloyd percebe que todos puderam ter, digamos que um final feliz. Nisso tanto o episódio quanto a temporada acabam, e aí... O que vocês acharam desse final de temporada, hein, gente? Deixa aqui nos comentários as suas opiniões, e se você gostou desse recap, então senta o dedão no like, no hype pra fortalecer esse vídeo, para que ele chegue em mais pessoas, e se inscreve e ativa o sininho para não perder as próximas séries que vão estrear aqui no canal.